Não existe um ser humano que não vai precisar em algum momento olhar para a própria respiração. É o sopro divino, é a própria alma, é o próprio espírito. Fico muitos dias sem comer, muitos dias sem tomar água, até sem dormir, sem respirar quantos minutos. Juliano Dal Corso é fundador da Breath Connection e referência no Brasil quando o assunto é respiração consciente. Por mais que a gente tenha nascido sabendo respirar de forma natural, ao longo da vida a gente vai desaprendendo. A maior parte das pessoas hiperventila, respira em excesso. Então, se eu pegar 1000 pessoas, provavelmente quase que todas elas estão em algum nível de hiperventilação. Uma vai estar aqui, outra um pouquinho mais, até uma hiperventilação crônica que vai levar a pressão alta, diabetes e muitas outras doenças. Foram 17 anos do mundo corporativo até que o corpo começou a gritar. Insônia, gastrite, ansiedade. A resposta estava no lugar mais simples e mais negligenciado que existe: o próprio ar que respirava. Tava quase entrando no burnout, tinha muitos problemas de insônia, gastrite, refluxo, fazia exames, dava tudo alterado, de gordura no fígado, de um monte de coisas. Hoje não tem comparação. Hoje Juliano ensina como a respiração pode desbloquear traumas, silenciar o caos da mente e transformar completamente o estado do corpo e da alma. Eu não consigo respirar grande porque eu tô bloqueado emocionalmente. Se eu colocar muita energia, eu vou ser repreendido. Se eu rir muito alto, vão me dizer que eu sou louco. Então essas práticas, elas buscam muito isso, trazer à tona o que precisa ser trabalhado, o que trazer para a consciência. No episódio falamos sobre ciência, espiritualidade, performance e reconexão com o que é essencial. Porque antes de mudar o mundo lá fora, talvez você só precise reaprender a respirar. Juliano, a respiração todo mundo faz o tempo inteiro, a todo momento, mas me parece que esconde segredos muito importantes. Quais são esses segredos? Juliano, a respiração todo mundo faz o tempo inteiro, a todo momento, mas me parece que esconde segredos muito importantes. Quais são esses segredos? É o grande mistério, né? O sopro divino. Então, acho que aí tem muita coisa para a gente aprender, né? Por mais que a gente tenha nascido sabendo respirar de forma natural, ao longo da vida a gente vai desaprendendo. Desaprendendo? Desaprendendo a respirar. Me explica o que é a respiração que nós aprendemos e o que é a respiração que poderia propiciar para a gente outros benefícios que a gente desconhece. Legal, a gente sempre olha com alguns pilares, né? Que é mais do que um. A gente fala que a respiração ela é multidimensional, porque ela realmente vai pegar desde aspectos mecânicos, químicos e psicofisiológicos, por exemplo. Então, a gente precisa olhar para esses pilares em conjunto. Se separa, às vezes, pode dar, né, ter é incompleto. A gente não consegue entender ela. Se eu olho só para a mecânica e esqueço a química, eu posso estar ensinando errado. A gente nasce respirando bem, toda criança, né, nasce respirando de forma funcional, pelo nariz, movimentando o diafragma. E ao longo da vida, conforme a gente vai se desenvolvendo e criando couraças, né, bloqueios emocionais, reprimindo as emoções, a gente vai encurtando a respiração e deixando ela disfuncional. O termo que a gente utiliza muito é disfuncional. E isso se deve ao quê? Essa falta de presença que o mundo desenvolveu? É porque vem piorando, né? Se a gente olhar, os nossos ancestrais respiravam melhor. Isso tem como observar até pelo crânio, dentes tortos, que é uma coisa que vem piorando e antigamente não se tinha tanto por causa da respiração bucal. Então a gente foi, acho que pelo mundo muito acelerado de hoje, né, muito caótico, de certa forma, a gente não consegue observar o mais simples de tudo, o mais básico, que é a própria respiração. Então uma desconexão com o corpo, uma desconexão do momento presente, com certeza. O mundo da respiração ele tem muitas vertentes, né? Eu sou do yoga, especificamente, meu mestre Paramahansa Yogananda, e, cara, a respiração é um pilar central da meditação. Eu faço gelo, você também trabalhou muito tempo com gelo, é um pilar central, né? Quais são suas linhas? Porque eu vejo que você tem muitas linhas, né? Você é do yoga, você é breathwork, do oxygen, né? Eu queria que você contasse um pouco quais são suas linhagens, quais foram suas linhas de estudo. Legal. Também me conecto muito com o Yogananda, fiz a iniciação de Kriya Yoga. Que máximo. Pratico Ashtanga Yoga
e sou professor de Kundalini Yoga. Que máximo. Então eu fui experienciando um pouquinho de cada para entender. E hoje eu entendo que todas elas me ajudaram de formas diferentes e tento não misturar, porque não é o legal. Se eu vou praticar Kundalini, eu faço Kundalini. Se eu vou praticar Ashtanga, é Ashtanga. Mas cada uma me ensinou uma coisa importante, né? E a parte científica da Oxygen, do método buteico, olha para a respiração do dia a dia como a primeira degrauzinho ali, né? Se a gente não respira bem, quase que todo o resto de alguma forma está sendo prejudicado. Só que às vezes explicar isso para quem... Tem gente que tem até um certo preconceito contra o yoga. Então às vezes fica difícil de explicar para essa pessoa que respirar é importante. Por muitos séculos, talvez décadas pelo menos, só quem falava de respiração era yoga. Então, tanto que 10 anos atrás, 15 anos atrás, se achava que não tinha como alterar o sistema nervoso autônomo, ele era autônomo e pronto, depois se descobriu que com a respiração a gente influencia o sistema nervoso autônomo. Então eu gosto de trazer linguagens diferentes para públicos diferentes, mas se a gente for ver, praticamente todas elas falam a mesma coisa. Chega no mesmo ponto, né? No mesmo cerne, Sim, né? com nuances diferentes, talvez muda um pouquinho o caminho, mas a ideia central é sempre muito parecida. Você não nasceu nesse mundo. Você veio do mundo dos negócios, né? O que foi o Juliano do passado e o que fez você mudar para você querer entrar nesse universo? Legal, acho que eu não tive muita opção de escolha. Acho que poucos de nós escolhem muito. A gente, né, nasce numa sociedade que vai te empurrando assim para um caminho que, às vezes por padrão familiar, né, a gente tende a repetir, né? E eu acabei parando no mundo da indústria, né? Tive uma indústria, muito de tecnologia também. E até então era tudo ok. Quando fez essa virada de quem sou eu que eu estou fazendo aqui, eu gosto do que eu estou fazendo, eu me conecto com isso, ou eu entrei nisso porque foi acontecendo, né? Fui estudar eletrônica com 16 anos e vim do campo da metalurgia porque era coisa de família. Mas hoje, por exemplo, eu já não me conecto muito com isso, né? Sou grato por tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, mas eu vim de uma indústria, vim do campo da indústria, né? Da fábrica, e quando eu descobri a respiração, eu realmente percebi que tinha muitas coisas que eu gostava e que não fazia ideia. Só experienciando mesmo, né? A própria música, que foi algo que me despertou com quase 40 anos de idade, né? O lado musicista, né? Tocar instrumentos musicais. Então foi uma transição, assim, onde eu comecei, né? Vim do ramo empresarial e fui me conhecendo, porque eu acho que a verdade é que lá atrás eu não me conhecia. Você foi uma necessidade? Porque, cara, eu quando comecei a trabalhar, eu tive que fazer um pacto comigo mesmo. Porque uma das empresas que eu trabalhei tinha um sócio que era o caos. Eu não entendi o valor do caos da empresa. O caos é aquela pessoa que puxa a barra para cima o tempo inteiro. E eu sempre fui a ordem. Eu sempre fui arrumando o caos que alguém puxava a barra para cima. Mas não basta ser só ordem, porque a empresa quando é muito ordenada, ela não cresce. Só que ele era muito exagerado demais. E isso me trazia uma angústia, cara. Me trazia uma angústia que eu sempre achava que eu estava em débito. E medo de quebrar, porque a gente tomava muito risco. E aí chegou um momento na minha vida, eu falei, cara, não dá mais para viver assim. Aí eu fiz um pacto comigo. Eu falei assim, cara, eu vou acordar, chegar cedo, eu vou dar o meu melhor. Mas quando eu sair da empresa, eu vou sair com as mãos limpas de que eu dei o meu melhor. E se naquele dia o meu melhor for pouco, foi o meu melhor. E a partir dali, cara, eu comecei a trabalhar minha mentalidade para eu não ter mais essa ansiedade, porque eu estava chegando muito próximo de um burnout. Foi um dos piores, cara, dos meus 26 anos de experiência trabalhando, foi o pior momento da minha vida. Foi no começo da carreira, porque eu não tinha experiência, não tinha malícia, não me conhecia, não tinha autoconhecimento. Então, eu sei que se eu tivesse acesso à meditação e à respiração como eu tenho acesso hoje, eu sei que eu não teria passado pelo que eu passei. Você vivenciou algo nessa linha? Por isso que você foi por esse caminho? Sim, eu acho que eu tinha muita vontade também de crescer. Então, talvez eu me identifiquei até quando você falou assim, eu acho que eu tenho uma visão muito águia. Então, eu via coisas na frente e queria já fazer com muita pressa. Né? Então não conseguia ter a paciência talvez necessária para esperar o passo a passo. Hoje a música me ensina muito isso. Eu tenho vontade de tocar todos os instrumentos. Já toco uns
7, 8. Caramba, é mesmo? Eu tô aprendendo piano, violão e flautas. E eu tenho muita pressa de fazer as coisas, mas esse passo a passo que eu não respeitei, por exemplo, talvez me fez crescer muito rápido, coisas assim. Hoje eu vejo que essa ansiedade se tornou realmente um caos, né? Acabou criando um certo caos. Como tu comentou, né, Marcelo, é importante também, porque senão a empresa não cresce, ela não busca, né, lá na frente. Só que tem que ter esses dois. Então, eu tinha muito perfil águia, faltava um pouco do lobo, que é o que vai fazer o passo a passo, bem meticuloso, bem certinho, né? E aí, eu acho que eu precisava, talvez, de pessoas assim e tinha dificuldade eu tinha muito conflito de relacionamento, né? Por exemplo, o meu medo de não agradar me fazia fugir dos conflitos e isso dentro de uma empresa não pode acontecer. E o que te trouxe ir para o mundo do yoga, da respiração, o que te trouxe? Tava quase entrando num burnout também, assim, e tinha muitos problemas, tipo de insônia, gastrite, refluxo, fazia exames, dava tudo alterado, de gordura no fígado, de um monte de coisas que... E magrinho, assim, porque você é magrinho, né? Não, então, eu pesava 20 quilos a mais. 20 quilos a mais. É que antes do yoga, eu Você fazia pegou o kit musculação. completo do empresário. O kit completo do empresário que não se cuida. Mas eu malhava bastante, né? Ia muito pra musculação, então eu era mais Era fortinho. forte. Isso, 20 e poucos quilos a mais, né? Até olhando as fotos antigas nem me reconheço. Mas quando eu comecei yoga, foi um dos primeiros aprendizados que foi: eu tenho força, mas eu não tenho flexibilidade. Eu não tenho permanência. Eu tenho explosão de força, mas se eu tiver que ficar com o meu braço aqui 1 minuto, eu não aguento. Então, o yoga traz o equilíbrio justamente entre equilíbrio, força, estabilidade, né? Mental e física. E ali eu era muito explosivo. Isso se revertia na minha prática de esporte, né? No meu esporte e também nas minhas ações. Eu era totalmente explosivo. Transbordava para a vida. Totalmente explosivo. Então o yoga me trouxe, por exemplo, esse equilíbrio, essa paz, essa calma, estabilidade. Eu vejo principalmente como estabilidade, né? Permanecer por algumas respirações numa postura extremamente desconfortável, né? Que é diferente um pouco da explosão. A explosão, a gente é mais comum a gente ver. A estabilidade já é um pouco mais complicado de conquistar. Que é o próprio gelo, né? A beira de gelo. Total, Se tu quiser dar soco no gelo, não vai resolver, né? Tem que ter muita paciência e aguentar, suportar o desconforto até que tu consiga transcender um pouco, né? Desse momento até o dia de hoje, cara, tem quanto tempo mais ou menos que você está vivendo isso? Porque hoje virou o seu trabalho principal, né? Você faz formação de profissionais, já formou gente pra caramba. Conta um pouco dessa trajetória, desse momento, dessa decisão de entrar nesse mundo até o dia de hoje. Acho que em 2018 eu comecei com os banhos gelados. Terminava o banho, finalzinho do banho gelado. Só que isso na cidade que eu morava, às vezes 2, 3 graus, é bem gelado. Lá é bem gelado. Frio, né? É quase uma banheira de gelo, né? Quase uma banheira de gelo. E era todo dia, né? Por alguns anos eu fiz isso. Então hoje, né? E de onde você tirou isso? Eu conheci o método Inhofe. Primeiro, foi pelo Inhofe também? Foi pelo método Inhofe. Foi o primeiro método que me chamou, que me prendeu a atenção, que me deu vontade de dizer assim, de experienciar isso. Eu comecei com os banhos gelados e comecei com a respiração. Aí depois eu percebi que o gelo era um pilar, né? A exposição ao frio era um pilar, mas que o tema central era a respiração. Aí, então logo eu percebi isso, eu fui estudar sobre respiração mesmo, né? E aí eu comecei a perceber em mim essas mudanças, né? Até, assim, esse controle mental, essa estabilidade que eu sempre busquei e nunca consegui encontrar, né? E aí a respiração eu comecei a estudar muito sobre ela e buscar fora, porque aqui não tinha praticamente, né? Era tudo métodos que vinham de fora. Tinha o yoga, mas o yoga não explicava muito como a minha mente de engenheiro queria saber, o lado científico. Sim. Né? A mente de engenheiro, ela quer saber onde que é isso, quanto é aqui, né? Esses detalhes. E o yoga não é assim, né? O yoga, ele explica de uma forma bem diferente. É bem mais lúdico, né? Aí eu fui conhecendo esses métodos mais científicos mesmo, aonde começou a fazer mais sentido ainda, que era importante entender esse lado, principalmente para pessoas como eu, né? Na época que precisavam desse lado científico, que precisavam dessa parte visual, né? Em que muitas coisas ali holísticas não ficavam definidas e ficavam, às vezes, até um campo para mal entendidos. Então, o lado científico me trouxe esse embasamento. O próprio Wim Hof, né, cara? Ele me parece que ele faz a descoberta meio que ali, por conta da dor dele, da esposa dele, que
que teve, né? Ela acabou falecendo, e aí ele acaba entrando na água e tal. E o yoga dele, a gente vê que é um yoga que vem muito do mundo. A respiração dele vem muito do yoga, né? Ele traz isso. Mas o explicar também não explica. Ele dá o método, mas ele não fundamenta o que de fato é aquilo ali. Ele não dá muitos detalhes, né? Depois que eu fui juntando depois das peças e fui entendendo. Cara, o que ele tá fazendo é isso, o que tá gerando de efeito é isso. Você teve essa percepção quando você... Sim, rapidamente, porque quando eu conheci o Patrick, eu percebi, por exemplo, o assunto respiração bucal. E aí no método Hoff você respira pela boca. Então para mim entrou um conflito que eu disse, não, É verdade. é um conflito muito grande para eu fazer de conta que eu não vi. Né? E aí, quando eu comecei a estudar, a aprofundar um pouquinho na fisiologia respiratória e percebi o quanto a respiração bucal faz mal para a saúde, eu já parei de fazer. Comecei a fazer só respirando pelo nariz e depois, hoje eu já não faço mais praticamente essas hiperventilações. Não dessa forma, né? E aí eu percebo, mas foi um chamariz para mim, né? Foi onde despertou meu interesse, mas tão logo eu percebi que isso não ia me levar muito longe, só ficar fazendo aquilo sem saber porquê e sem entender da fisiologia respiratória, eu fui buscar técnicas e métodos que esclareciam isso de forma bem claras, assim, né? A respiração bucal faz mal, hiperventilar é o mal da humanidade de hoje, então por que eu vou ficar hiperventilando? E eu não estou desmerecendo. Ele aumenta o estresse, né? Ele ativa o sistema parasimpático, né? Isso, só que ele potencializa, por exemplo, a pessoa que tem uma disfunção respiratória, que é uma hiperventilação crônica, ele não está colaborando para melhorar, ele está agravando. Então, é para fazer de vez em quando, é para fazer depois que você já respira bem, né? Ela vem como a cereja do bolo, então não é que é melhor ou pior, só que seria num segundo momento. Depois que eu estou respirando bem, respiro de forma funcional, aí eu posso buscar esses métodos de expansão de consciência, ou que me levam a uma expansão energética, assim. Mas se eu faço isso sem ter uma estabilidade da minha respiração funcional, eu posso estar agravando, posso estar piorando essa situação em vez de melhorar ela. Essa parte da oxigenação do organismo, dessa hiperventilação e oxigenação do organismo, você não vê benefício nisso? Só tem um estudo, para ser sincero, só tem um estudo que é do Cox, de 2014, que mostra que melhora a imunidade. Fora isso, não tem nada. Mais nada mesmo, assim. Então, porque o que o Dr. Buteyko, por exemplo, mostrou em 1950, que naquela época, sem internet, sem todas as distrações que nós temos hoje, as pessoas já estavam hiperventilando. Então, o que a gente busca para tornar Sem fazer a respiração. Sem fazer, hiperventilando no dia a dia. Naturalmente, crônica, inconsciente. Inconsciente. Então, se a técnica que eu estou utilizando, ela me incentiva a hiperventilar, eu não vejo como potencial de me ajudar. Entendi. Né? O que eu preciso, o que se mostra hoje, quanto mais rápido a pessoa respira e quanto mais doente ela está, mais ela está hiperventilando. E é diretamente proporcional. Quanto pior a doença, mais a pessoa está hiperventilando. Uau. Então não faz muito sentido. Não que ela não tenha os seus benefícios, mas ela entraria num segundo momento, depois que eu respiro bem, reabilitei funções de diafragmática, por exemplo, a respiração nasal, ela entra como algo que pode me ajudar a ter um estado meditativo mais profundo. É quase uma pequena dose de uma holotrópica, de um renascimento. Vamos, para as pessoas entenderem melhor, né? Eu conheço um pouco do que você está falando, mas eu acho que vale a pena a gente explicar. Eu acho que existem dois mundos de respiração, né? O mundo que vai ativar o parasimpático, vai acalmar e etc. E essa que ela é um estressor, né? Ela gera um estresse no organismo. Eu queria que você explicasse assim, um pouco de forma macro o que são esses dois mundos e o que você recomendaria de como perfeito. início. Por exemplo, assim, né? o método Buteyko, já então de 1950 e poucos, o Dr. Buteyko, ele percebeu com ele mesmo, ele começou a ficar muito doente, com hipertensão, e naquela época eles diziam, isso não tem cura. As pessoas diziam para ele que não tinha cura. O que se sabia, não tem o que fazer. Né? Controla a alimentação, controla a dieta, mas era algo que não tinha um impacto de verdade. E aí ele começou a ficar muito doente, e quando ele teve um insight, um dia que ele estava muito mal já, assim, se encaminhando para desistir da vida e, né, ok, vou morrer e não tem o que fazer. E aí ele se percebeu, ele teve um insight muito profundo e ele olhou para o peito e percebeu que o peito dele estava assim, ó. E aí ele disse assim, veio um insight divino com certeza, que trouxe o seguinte insight: eu
tô respirando assim porque eu tô doente? Ou será que eu fiquei doente porque tô respirando assim? Aí que foi a mudança de jogo que ele começou a observar a respiração e começou a acalmar a respiração dele imediatamente quando ele percebeu. Em poucos dias ele começou a melhorar, ele começou a ter mais energia, ele saiu da cama, começou a ter vitalidade e aí ele caiu de cabeça nisso, né? Maravilhoso. Ele estudou medicina, mas antes ele tinha estudado engenharia mecânica, olha que mesmo? interessante, e tinha ido para a guerra e ele voltou da guerra e disse que a maior frustração dele foi que ele conseguia consertar máquinas e não conseguia consertar pessoas. Foi estudar medicina, ironicamente ele começou a ficar doente. Uau. Mesma coisa. Porque ele repetiu o padrão. Porque digamos assim, ele começou a estudar medicina e a medicina trabalhava muito nas doenças e não como eu faço para reverter. Então ele começou a mostrar, por exemplo, que uma pessoa que tem asma, na verdade ela está respirando pela boca e está hiperventilando. Se ela para de respirar pela boca e para de hiperventilar, cadê a asma? Então ele classificou isso como doença evitável, porque não é necessariamente que eu fui sorteado e geneticamente eu tenho asma, ou é o alimento, ou é o pelo do gato, tudo isso contribui, mas a raiz do problema é a respiração bucal e a hiperventilação. Uhum. Então se eu corrijo isso, é claro que eu também existem rinite, sinusite, às vezes que são alérgicas, tá tudo bem. Existe asma alérgica, sim, mas até nesses casos reduz drasticamente, porque, por exemplo, eu sou alérgico a fuligem, a um pelo, mas se ele entra pelo nariz ou entra pela boca, a diferença é do dia para noite. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, daqui a pouco, se ela estava respirando pela boca, ela estava levando isso direto para o pulmão, só passando pela adenoide e pelas amígdalas, como a primeira barreira de defesa. No momento que ela começa a respirar pelo nariz, o nariz tem todas as proteções químicas, físicas, de ativação de regiões do cérebro que muda totalmente. A diferença do ar que entra pelo nariz do que entra pela boca é muito grande, né? Assim como a saliva prepara o alimento para chegar no estômago, as narinas preparam o ar para chegar nos pulmões. E não dá para mudar isso. Se você respira pela boca, você faz um bypass em todo esse sistema. Uhum. Então, essa seria a respiração funcional. Como eu respiro no meu dia a dia e, por consequência, como eu respiro à noite. Se eu respiro pela boca e hiperventilo durante a noite, eu não vou atingir os estados mais profundos do sono. Uhum. Não é só sobre tempo, né? Hoje já se sabe muito bem, né? Matt Walker, da vida, que explica, né, que o sono é mais sobre profundidade do que tempo, né? Então, se eu estou respirando pela boca e hiperventilando, meu corpo está agitado. Se eu estou agitado, eu não vou dormir bem, mesmo que eu durma 8 horas. Então, esse é um pilar. Respiração consciente, respiração funcional. Acho que esse é o melhor termo até. Depois existe o pilar do breathwork, que são trabalhos respiratórios mais focados para a liberação emocional. Que é o do Patrick. Não, esse é o do Patrick também. O buteico derivou desculpa, a Oxygen derivou do buteico. Entendi. O Patrick pegou o conhecimento do buteico e abriu um pouquinho o leque para pegar esportes, por exemplo, performance. Né? Legal. O buteico era mais corrigir disfunções, hipertensão. Bem funcional. Ronco, apneia do sono, todas essas disfunções respiratórias. E a Oxygen abriu o leque e pegou esportes. Então isso é um pilar de respiração funcional, respiração consciente, respiração do dia a dia, que impacta muito o sono. Concentração, tudo, né? Já existem outras linhas, por exemplo, do yoga, que são os pranayamas, e os breathworks, que são os trabalhos mais terapêuticos, geralmente, envolvidos de liberação emocional, liberação de couraças. Mas se tu for pegar a palavra breathwork, é trabalho respiratório. De certa forma, ela engloba tudo, né? Só que a gente divide um pouquinho, porque uma hiperventilação, uma respiração consciente conectada, né, do uma holotrópica, você respira pela boca e tá tudo bem naquele momento porque a boca tá mais ligada com as emoções. Então eu quero mexer com as emoções. É intencional. Intencional. No dia a dia, ficar respirando pela boca, já não. Aí não, isso é bem grave, isso traz muitas consequências, entorta os dentes, cria disfunção, cria desbiose. Ah, é? Eu já conversei, inclusive, com a doutora Denise de Carvalho, que eu sei que ela já estava falando com ela agora há pouco. Né? Teve uma aula que a gente fez juntos aí para o curso dela de desbiose. Se eu levo o ar pela boca, eu estou levando esse ar para o intestino, para o estômago. Absorve, não tem jeito. Eu mexo com toda a microbiota, desregulo tudo. pH muda. Ou seja, não posso me preocupar só com o alimento. pH muda, eu tenho que me preocupar por onde o ar está entrando e saindo. Se ele entra pela boca, ele agride o corpo, literalmente. Caramba, que interessante. Então, mas se tu for ver hoje, o que pode acontecer é algumas distorções, por exemplo.
eu começo a praticar um método de hiperventilação todo dia, respirando pela boca. Eu acho que eu tô querendo trazer mais prejuízo do que benefício. Você prefere o outro lado? Da calma, da consciência? Sim, ainda mais olhando o cenário que ele é real hoje, que ele já é bem científico. A maior parte das pessoas hiperventila, respira em excesso. Então, se eu pegar 1000 pessoas, provavelmente quase que todas elas estão em algum nível de hiperventilação. Uma vai estar aqui, outra um pouquinho mais, até uma hiperventilação crônica que vai levar a pressão alta, diabetes e muitas outras doenças. Então, eu preciso voltar para casa, né? Voltar para uma respiração mais lenta, mais profunda e mais natural. E aí depois que eu regularizar isso, que eu tiver uma melhor tolerância ao gás carbônico, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, gás carbônico, que eu estiver respirando de forma funcional, eu posso adicionar essas outras práticas como um momento de meditação profunda, expansão de consciência, liberação de traumas, todas elas são bem-vindas, porém, às vezes há alguns conflitos, por exemplo, desse tipo, né? Eu acho que essa prática está me ajudando, mas se ela me faz respirar pela boca todo dia, e eu ronco, porque provavelmente a maior parte das pessoas hoje em algum nível ronca, tem algum nível de apneia do sono, ela pode estar me prejudicando de forma silenciosa, eu nem percebo. Cara, muito interessante. E você deve saber, teve um cara nos Estados Unidos que ficou bem famoso agora. Quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, comecei a focar, eu pesquisei assim, que é a pessoa que estava crescendo mais rápido no Instagram no mundo? E eu achei esse cara. E esse cara, você deve ter visto ele, eu não lembro o nome dele, talvez o Fê lembre. Ele é um negão, cara, forte pra caramba, todo trincado. E ele usa um alargador nasal e um protetor bucal, um mouth tape, né? Tapa a boca. Sim. E isso, cara, virou uma febre. Isso virou uma febre nos Estados Unidos, né? Sim. Tem uma galera usando isso porque diz que melhora ronco e etc. Sim. e tal. E te reensina a respirar. Tem um monte de teoria, né? E eu, quando eu vejo essas coisas, cara, eu vou testar tudo, né? E aí eu comprei o mouth tape, comecei a utilizar. Até porque eu operei 3 vezes. 3? Porque eu roncava. Então eu operei desvio de septo uma vez. Não parei de roncar. Aí eu fui fazer uma operação na garganta para abrir, expandir, para ver se isso melhorava. Não melhorou. Aí fiz uma 3ª vez. Hoje eu não ronco mais. Mas certamente eu não sabia respirar. Então, queria que você falasse o que é esse mouth tape, o que ele tá enganando a gente aí, qual que é a raiz do problema do mouth tape? Segura aí um segundo que isso aqui é importante. Não tem como você estar em alta performance se não acompanha seu corpo de perto. Treino e dieta são essenciais, mas se os seus marcadores de saúde estão desregulados, você nunca vai atingir o máximo da sua performance física e cognitiva. Por isso, exames regulares e acompanhamento médico fazem parte da minha rotina. No Espaço Volpe, eles cuidam disso com precisão, otimizando energia, longevidade e bem-estar real. Vai lá em espaçovolpe.com.br e diga que você veio do podcast Excepcionais para receber uma condição especial. Agora sim, bora voltar pro episódio. Então, muito legal, porque o mouth tape surgiu com o método Buteyko, né? Foi o Dr. Buteyko que... Foi, porque ele mostrou, né, que a respiração bucal ela te leva a roncar, geralmente, né? Existe o ronco nasal, sim, mas ele é menos presente. Geralmente a pessoa que, quando a gente abre a boca, passa um volume de ar muito grande. Então, cria uma pressão negativa nas vias aéreas, e essa pressão negativa cria uma turbulência, não só estreita as vias aéreas, então ironicamente, a gente começa a respirar muito e isso tranca as vias aéreas, piora, porque cria essa pressão negativa, e aí cria um ronco. E o ronco, se a gente for definir, ele é turbulência das vias aéreas. Tá. Então, se eu elimino a respiração bucal, eu elimino drasticamente a probabilidade de eu roncar e de ter apneia do sono. Então, sim, o que ele está trazendo é real e às vezes é isso que precisa. Alguém que tenha um grande impacto para trazer essa técnica, porque às vezes vai lá um médico como o Dr. Buteyko ou outras pessoas e traz isso e as pessoas nem vão dar bola, né? Mas aí pega uma pessoa de alta performance que cria um impacto muito grande nas pessoas e traz isso à tona, viraliza. Mas isso já é um método que a gente ensina na Buteyko. Há 4 anos atrás eu postei eu tapando a boca para ir dormir já. 4 anos atrás. Então já é algo muito comum no Buteyko e sim, funciona.
tem estudos mostrando que não é 100% das pessoas que vão se beneficiar. Às vezes algumas tapam, mas tem nariz trancado, aí não adianta. Vai ficar, né? Por onde que vai respirar? Mas se você... O ideal é combinar essas técnicas de prender... de respiratórias com o mouth tape, né? Agora, uma coisa também que o próprio Matt Walker, que é o autor do Porque Nós Dormimos, né? Ele quase não falava de respiração, o que é estranho. Agora, poucos dias atrás, eu vi um vídeo no perfil dele no Instagram falando sobre mouth taping também. Ah, é? Não... Porque agora já viralizou, né? Mas isso já é uma prática bem antiga. O Patrick tem, inclusive, né? A Myotape, que já... sei lá, mais de 10 anos, nem sei certo quanto tempo. É uma marca dele? É uma marca dele que daí não tapa totalmente a boca. Ela cria ela tem uma fita que é ao redor e ela mantém os lábios selados. Mas não é legal tapar totalmente a boca porque a gente precisa às vezes fazer o que a gente chama de mouth puffing, que é um... Quando, principalmente quem ronca, tem uma apneia, aquele sono pesado. Então se você tapar totalmente a boca, você pode acordar do mesmo jeito. Aí você vai dizer, esse negócio não funcionou pra mim. Mas é porque você não fez certo. Entendi. Eu tenho dois tapa-bocas. Um que tem um buraquinho no meio. Eu nunca entendi por quê. É exatamente por isso. E eu tenho uma que ela é totalmente selada. Tenho duas, na verdade, totalmente selada. Essa não é recomendada? Assim, na história, acho que teve um acidente até hoje, que foi uma pessoa que ela teve à noite algum problema intestinal. E acho que ela precisou, né, regurgitar, vomitar. E ela tava com a boca tapada e ela engoliu de volta e eu não sei se não veio óbito, até não tenho certeza. Pode ter inspirado, né? E aí é aquela história, né? De álcool tem gente todo dia aí, mas se acontece com uma das medicinas, né? Umas plantas, meu Deus, vira um escândalo, meu Deus. Então é isso, é para evitar esse tipo de coisas, né? Não se tapa a boca inteira, se tapa só um pouquinho, né? Funciona. Já que estamos falando de sono, que é cara, eu acho que hoje eu trago muito médico. Acho que é 100%, fala assim, primeira coisa que a gente arruma, sono. Queremos arrumar o sono. A galera dorme muito mal, né? Como é que a gente arruma o sono dessa galera? Então, no meu ponto de vista, tá nesse best-seller do Patrick, tá no próprio Respire, do James Nestor, que é um outro best-seller. Seguinte, não dá para falar em sono sem falar de respiração. Não dá, né? Então... eu vejo, às vezes, tem linhas que estão trabalhando até meio que querendo fazer o caminho contrário. Porque, assim, se a gente respira 24 horas por dia, desde que nasceu, né? E a respiração impacta muito a qualidade do sono, quando você mexe na respiração, você impacta diretamente o sono. Então, eu diria que, antes de pensar em sono, eu penso em respiração. Se eu estou respirando de forma disfuncional, respirando pela boca e hiperventilando, meu sono vai ser ruim. E pode tomar remédio, pode tomar suplemento, tudo isso vai ajudar. Mas resolver de fato, por exemplo, como é que eu vou resolver um problema de ronco se eu tenho uma língua flácida? É como dizer assim, Marcelo, vamos se inscrever na academia, não precisa ir. Eu vou ficar forte só porque eu me inscrevi na academia. Não existe isso. Então, se é músculo, como é que eu vou melhorar o tônus muscular tomando um suplemento? Não vai funcionar. Não tem como, eu preciso fazer exercícios para a língua, exercícios para o diafragma, eu preciso trabalhar a musculatura, por isso que eu preciso falar em biomecânica. Legal. Então, claro que a química também é um pilar importante da respiração, onde a gente fala muito de gás carbônico, por exemplo, e óxido nítrico, mas agora tem que falar do pilar mecânico. Então, por que para você, por exemplo, não funciona tão bem, né? Porque você vai lá, às vezes eu tenho uma narina que está um pouquinho obstruída porque tem uma adenoide, né? Ou tem dificuldade de passar o ar, porque está inchado. Por que está inchado? Porque está inflamado. Por que inflamou? Disfunção respiratória. Então não adianta eu ali abrir, porque volta. Porque não resolveu a causa raiz. Vai voltar. Tanto que assim, eu já sou professor de 2 pós-graduações. Uma de neurociência da respiração e outra, eu fui professor também de uma pós-graduação que é de odontologia miofuncional. Que legal. O que está acontecendo? Os dentistas da odontologia miofuncional já estão trabalhando muito com a respiração. Porque já estão até entendendo que eu posso colocar um aparelho que corrige a mordida e ajusta e melhora. Tira, volta. Ou seja, a pessoa não aprendeu a respirar. Ela usou uma bengala que ajudou ela por um tempo e no momento que ela tirou, eu até corrigi mecanicamente. Mas eu ainda tenho uma disfunção que é comportamental, é um hábito. E para mudar um hábito só com treinos, só com consciência. Então, mesmo com tratamentos super avançados, super tecnológicos, super eficientes, tende a voltar. Ou seja, é praticamente como se a gente voltasse porque os yogis falavam. Não
não existe um ser humano que não vai precisar em algum momento olhar para a própria respiração. Que queira ou não, é o sopro divino, é a própria alma, é o próprio espírito. Então, para que fugir disso, né? Eu digo assim, quanto antes você olhar para isso, melhor. Você está perdendo tempo se você não está olhando para isso, sabe? É a base, né? O pilar central, né? Eu diria que se a gente fosse montar a base, primeiro, respiração. Por que ela está na base? Porque eu fico muitos dias sem comer, muitos dias sem tomar água, muitos dias até sem dormir. Fica alguns dias, é possível ficar sem respirar quantos minutos? Quantos segundos já me dá uma angústia, né? Então, eu diria que ela é a base, é a primeira coisa, porque ela é o sopro divino mesmo, está nos Vedas, está na Bíblia, está em tudo. Depois, o segundo pilar, eu concordo que é o sono. Mas se eu respiro bem, eu vou dormir bem. Por que muitas pessoas não conseguem dormir? Né? Porque está ansioso. Porque está com a cabeça cheia de pensamentos caóticos. Fritando, né? O que eu vejo assim, de empresário que fala assim, cara, eu deito e o cérebro começa... Não consegue, né, se acalmar. Né? E os yogis falavam muito isso, né? Você não acalma a mente pela mente só através da respiração. Então, o que eu preciso fazer? A gente precisa entender. Para que eu tenha uma mente calma, o meu corpo precisa estar calmo. E isso não era muito olhado. Então, eu vou, às vezes, muito tempo lá me tratar com psicoterapia. Não estou dizendo que isso não é legal. Estou dizendo que é um pilar. Eu preciso olhar para outro pilar, corpo. Por que a atividade física ela é tão importante? Porque eu consigo dissipar essa energia que se acumula de ansiedade, eu extravaso ela na atividade física. Então eu preciso olhar para o corpo. Só que o que acontece? As pessoas vão lá se exercitar respirando mal. Respirando pela boca, hiperventilando. E a hiperventilação ela é muito grave mesmo. Tanto que o James Nestor relatou no livro Respire que ele tapou as narinas por 10 dias e ficou respirando pela boca por 10 dias. No 5º ou 6º dia ele estava grau 1 de hipertensão. Ele se tornou um hipertenso em 5, 6 dias. Por quê? As narinas têm funções muito mais importantes do que só levar o ar para o pulmão. É de coordenação motora, coordenação e conexão entre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, ativa regiões do cérebro responsáveis pela memória, pela concentração. A boca não faz nada disso. Então, o ar chega no pulmão literalmente em um modo sobrevivência. A boca, em termos de respiração, ela é sobrevivência. Ela é uma segunda opção e faz sentido, né? Se eu posso ficar 3 dias vários dias sem comida, sem água, tudo bem. Sem respirar, eu posso ficar poucos minutos. Se eu não tivesse uma segunda opção, qualquer trancadinha no nariz, acabou, né? Então, a boca entra como, em termos de respiração, como uma segunda via, uma segunda opção para casos de emergência. Agora, no dia a dia, é boca fechada, língua no céu da boca, respirando pelo nariz. Só isso já te dá um up no sono incrível. Só o fato de tapar a boca. Por isso que tá vindo à tona, mas não é só ele. Eu também esqueci o nome dele. Cara, eu também não... Pode pesquisar depois lembrar. Mas, depois assim, pesquisa aí, Fê, o nome desse cara que ele é famoso. da tenista Iga Swiatek que tá põe a boca para treinar, com fita. Por que ela tá fazendo isso? Isso, eu vejo que ele, esse cara aí, ele dorme e ele também treina. Sim, boca fechada. E no treino, cara, como é que é isso? Porque no treino, usualmente, cara, eu fui atleta, né? Eu fui ensinado a inspira pelo nariz, solta pela boca. E em muitos momentos na natação, você não vai inspirar, né? Eu fui nadador, então é tudo pela boca. Sim. Então você imagina, o nadador a vida inteira respirando tudo pela boca. Pô, o Nicolas, que você tava lá, né? Sim. Campeão a gente mundial. falou sobre isso, né? Porque a ideia é a seguinte, se eu sou um competidor, tudo que você vai fazer que te exige muito, você sabe que você tem um certo nível de, não digo prejuízo, mas tem consequências. Sim, certo? total. Então, passar muito tempo respirando pela boca traz muitos prejuízos. Já é bem documentado, o que eu estou falando aqui é científico, está nos best-sellers, e não é à toa que esses atletas estão tapando a boca para se exercitar, porque traz muitas consequências negativas. Então é meio que uma escolha. Se eu tenho um porquê, se eu sou atleta, eu vou ter que sacrificar algumas coisas em prol do meu propósito. Tá. Mas um atleta de final de semana, um atleta que vai só buscar ali ter um momento de qualidade de vida, né? Melhorar a saúde e extravasar essa energia, não faz sentido respirar pela boca. O Patrick mesmo fala assim, qual é o limite da sua performance?
o limite da sua respiração nasal. Se você precisou abrir a boca para respirar, é porque o exercício está muito intenso para você. Ah, mas então eu vou agora só me exercitar pouquinho? Não, é só porque você precisa dar 2 passos para trás para ganhar impulso. No momento que você começar a focar na respiração nasal, você percebe que cientificamente a gente já entende que é 20% melhor a oxigenação dos tecidos, não vai ter toda essa questão de desbiose, língua no céu da boca estimula o nervo vago, você relaxa mais, você vai melhorar a qualidade do sono. São tantas coisas que a gente poderia ficar aqui 2 horas só falando sobre respiração bucal e nasal. Caramba. Versus. Né? As narinas têm mais de 30 funções respiratórias que a boca não desempenha. Nossa. Então, parece no primeiro momento impossível. Mas, assim, eu já tive muitos alunos dos meus alunos, né, dos instrutores, que também trazem feedbacks impressionantes, assim, que em 15 dias, controlando e respirando pelo nariz, você consegue ir no mesmo nível que você estava antes e até passar um pouco sem as consequências. Por exemplo, hiperventilar durante uma atividade física faz com que você entre em processos anaeróbicos muito antes do que precisaria. E a forma de produção de energia anaeróbica é 2 ATPs versus 36, 38 na via aeróbica. Então, ela é muito mais custosa para o corpo e gera muito mais inflamação. Então, a pessoa que está aí se exercitando no dia a dia e fica respirando pela boca, ela entra em processo anaeróbico muito antes do que precisaria, vai inflamar muito mais, vai gerar muito mais toxina, né? Reter toxinas no corpo, e isso não é saudável. Então, assim, é um pouco contraditório até que eu vou dizer que a atividade física, ela só tem benefícios, depende um pouco. Não estou desencorajando ninguém a se exercitar, muito pelo contrário. Eu me exercito muito, faço yoga, nado, faço stand-up, corro, faço muitas coisas. Eu sou bem ativo, né? Só que eu entendo assim, hoje não tem comparação da qualidade da minha atividade física quando eu tinha 25 anos. Hoje eu estou com 42 e eu termino a atividade física bem, estável, meu sono é bom. E antes não, eu tinha um monte de consequência negativa. Mas existe algum momento nas suas atividades físicas que você usa a respiração bucal ou não? Não. Não, Nem pra nadar. tudo pelo nariz. Tudo pelo nariz. Nem para nadar. Nem pra nadar. E aí você teve que dar um passo para trás. Vários, E aí me explica, você deu esse passo para trás porque você cansa rápido, porque você não está oxigenando, para você conseguir voltar para onde você já esteve antes? Então, para mim, como eu não sou atleta competidor, eu nunca tive essa intensidade tão alta. Para mim foi tranquilo essa transição. Tanto que uma das primeiras coisas que a gente ensina nos métodos, inclusive, logo que você começa a fechar a boca e se exercitar respirando só pelo nariz, uma das coisas que você nota é que seu nariz escorre muito. Por quê? O corpo está desinflamando. O corpo está botando para fora retenção de líquidos, o sistema linfático começa a funcionar melhor, que ele depende da respiração. O sistema linfático ele é totalmente dependente da respiração. Quando você respira encurtado, curtinho e rápido, o sistema linfático fica comprometido. Então, quando você começa a respirar mais lento e pelo nariz, você estimula mais o sistema linfático. Então, é parte do processo, quando a gente pega alguém para atender, faz um pacote de sessões, ou pega alguém para treinar, uma das primeiras coisas que a gente avisa, você vai passar por um processo de desintoxicação, de desinflamação, o nariz escorre, eu saía para correr, meu nariz escorria. Depois para, porque você desinflamou. Hoje, é assim, incrível como a minha saúde melhorou muito, né? E eu tinha crise de tosse, às vezes de não conseguir dormir uma noite inteira. Claro, porque a respiração bucal resseca a garganta, ressecando fica ácido, ficando ácido inflama, inflamando, eles já estão falando que hoje é via aérea unificada, não tem separação do nariz até os alvéolos pulmonares, não existe uma separação. Inflamou aqui, inflamou aqui, inflama lá. Então, quando eu começo a ressecar as paredes das vias aéreas, eu começo a gerar muito mais inflamação. Então, uma das coisas que a gente nota muito, que é um feedback que é muito comum, começou a se exercitar respirando só pelo nariz, boca fechada, talvez as primeiras semanas você vai ter que diminuir um pouquinho a intensidade. Porém, logo ali na frente, você vai conseguir equiparar o que estava antes e até melhorar, inclusive sem os efeitos colaterais que você tinha antes. Agora, em altíssima intensidade, é possível? Aí nós estamos chegando numa linha que é uma questão de desbravar. Já tem pessoas fazendo 100%, 95% do VO2 max respirando pelo nariz. É mesmo? Sim. A própria Iga Swiatek tapando a boca para treinar. O Haaland também, né, um jogador de futebol, o Erling, né, também já falou que ele tapa a boca para dormir, usa dilatador nasal, alguns deles já estão usando dilatador nasal para abrir um pouco as vias aéreas.
Por quê? Forçando a respiração nasal, porque em termos de oxigenação é melhor e você não tem todas as consequências negativas da respiração bucal. Então é muito mais saudável, principalmente para quem se exercita só pelo esporte mesmo, não quer competir. Não vale a pena abrir a boca para atingir um nível um pouquinho maior, sendo que você vai ter outros malefícios que são meio que invisíveis. Talvez você nem desconfie que você está ansioso por causa disso, você está dormindo mal por causa disso, você está tendo problema digestivo por causa disso. Você nem desconfia, e é por causa da respiração bucal. Tanto que, como está no livro Respire, do James Nestor, em 5, 6 dias ele estava grau 1 de hipertensão. Loucura. Tendo pesadelo, mau hálito, insônia, suando muito mais. O suor dele tinha cheiro muito pior, né? Muito mais cheiro no suor dele. São tantas coisas que ele relata que eu nem lembro todas. Caramba, cara. Por quê? Não imaginava porque que fosse literalmente a boca não é para respirar. Tá, mas por que eu consigo? Sim, é uma segunda via, uma opção. E a gente tem que entender o seguinte: quando eu tô falando, antes de mais nada, eu tô expirando. Então, nariz é para respirar, boca é para comer e para se expressar. Tanto que essas práticas de hiperventilação, de breathwork, a gente incentiva a respirar pela boca porque a gente tem muita situação ali, couraça no corpo, do tipo, engole esse choro. E onde que tá, né? Envolve essa área. A gente fala em partes do corpo, os olhos, o maxilar, pescoço, ombros, peito, assoalho pélvico. Toda essa região envolve respiração. Não é só ar entrando e saindo. Mecanicamente falando, vai desde o assoalho pélvico até o último diafragma que se sabe hoje, que está aqui, ó, na hipófise, está aqui em cima. Então nós temos, se fala em 5 pelo menos diafragmas, não é só esse central. Então a gente respira com o corpo inteiro. Então, voltando um pouco, né? Você falou então que a gente precisa fazer exercício para aprender a respirar. Obviamente deve ter um trabalho de muita consciência para você criar o hábito de deixar de respirar pela boca e nesses momentos voltar a respirar pelo nariz. Mas eu imagino que tem uma atividade que eu preciso executar, né? Para me fortalecer, para eu chegar nesse ponto, né? Sim, a Oxygen propõe muitos exercícios respiratórios, né? Que são muitos deles focados então em trazer consciência para o movimento respiratório, reabilitar diafragma, porque um diafragma disfuncional causa problema digestivo, postural, dores crônicas, dor na lombar e vai longe. E principalmente para reverter a baixa tolerância ao gás carbônico, fazer com que a pessoa consiga respirar menos ar por minuto. E como o gás carbônico é o primeiro estímulo da respiração, o centro respiratório, que são todos os quimiorreceptores, eles estão monitorando primeiro de tudo o aumento do gás carbônico. Logo que ele aumenta, vem estímulo para ventilar, né, para respirar. Na verdade, a respiração é um processo celular, a gente não tem controle sobre a respiração, a gente tem um controle sobre a ventilação. Então, muda a ventilação, conforme o pH e tudo mais que vai acontecendo aí. Então, nesse processo, se eu tenho uma baixa tolerância ao gás carbônico, o que os estudos mostram é que, geralmente, pessoas comuns que não respiram muito bem, a cada 2% de aumento do CO2 na corrente sanguínea, as pessoas tendem a dobrar a ventilação, o que não faz 2%. 2%. Então, se eu estou lá com 37 milímetros de pressão de gás carbônico da corrente sanguínea e passou para 39, eu tenho a tendência a dobrar a minha ventilação, o que não faz o menor sentido. É desproporcional. Totalmente desproporcional. Por quê? Porque as pessoas não conseguem tolerar o desconforto que vem quando eu respiro menos. Mas quando você fala de gás carbônico, a primeira coisa que vem na cabeça é: mas isso não é bom pra gente. Explica melhor o que é essa tolerância ao gás carbônico e por que isso não é mal pra gente, não faz mal pra gente. É porque, assim como o oxigênio é a molécula que permitiu a grande expansão, né, da evolução de todos os seres vivos. Legal, isso é unânime, né? A produção de energia 2 ATPs versus 36, 38 com oxigênio, né? Sem oxigênio, 2 ATPs. É uma via consegue produzir muito menos energia, né? 20 vezes menos, né? Então, praticamente. Então, o oxigênio ele é a molécula que permitiu a vida, né? Porém, não dá para dizer que o gás carbônico é ruim, porque ele também faz parte da nossa química, tanto que é ele que é o principal, que define o pH sanguíneo. Então, por exemplo, se eu tiro muito gás carbônico da corrente sanguínea, como isso acontece? Respirando muito. Começo a respirar muito, eu vou eliminando muito gás carbônico. É o gás carbônico que permite que o oxigênio, quando está passando ali pelos tecidos, tenha afinidade pela hemoglobina. Então, a hemoglobina está passando no pulmão e o pH mais alcalino do pulmão faz com que a hemoglobina capte o oxigênio.
Quando ela está chegando lá na perna, por exemplo, se eu estou correndo, lá o ambiente está mais ácido. O pH está, em vez de 7,4, que seria o meio, ele está 7,2, no pulmão está 7,6. Então lá nos tecidos, onde está 7,2, como o pH está mais ácido, agora o oxigênio vai ter mais facilidade para se desprender da hemoglobina e chegar no tecido. Se por contrapartida eu estou respirando muito rápido e estou eliminando o CO2 que estava ali naquela região muito rápido, principalmente no plasma, que é parte do sangue, aquela região não está tão ácida quanto deveria. E não capta tão bem. Não capta. Então, é literalmente... Ou seja, é ineficiente. Totalmente ineficiente. Tanto que tem um estudo que mostra o seguinte, a cada 2% também, mais ou menos, né, que reduz de CO2 na corrente sanguínea, eu diminuo... bastante, significativamente, a oxigenação do cérebro. Então, por exemplo, se eu baixar um pouquinho a minha concentração de CO2 na corrente sanguínea, eu já começo a dificultar muito o cérebro receber oxigênio. Então, em poucas respirações, em torno assim, de 5, 6 respirações profundas, eu posso reduzir até 50% do fluxo sanguíneo para o cérebro. O que nos explica muito porque as pessoas estão com tanta... Eu ouço muito isso. Confusão mental, dificuldade para se concentrar, dificuldade com memória, falta de memória. Então, por quê? Porque ela não está oxigenando bem o cérebro. E aí é um paradoxo mesmo, a gente chama, né? O Patrick usa muito esse termo, o paradoxo do oxigênio. Apesar dele ser muito importante para a nossa vida, se eu respiro em excesso, eu saturo muito a corrente sanguínea de oxigênio e por contrapartida elimino muito o CO2, o oxigênio fica preso na corrente sanguínea e não consegue chegar nos tecidos. Aí eu começo a ter processos anaeróbicos, sem uso de oxigênio. Isso gera o quê? Inflamação, dor. Então é muito comum a gente ver as pessoas hoje com dor em tudo, né? Dor na cervical, dor na lombar. É falta de oxigênio. E não é porque ela está respirando pouco, é justamente o contrário, ela está respirando muito. Então é realmente um paradoxo. Quando a gente hiperventila, a gente dificulta a entrega de oxigênio. Contrassenso. E para o atleta, então se explica por que a alta performance está buscando isso, porque de fato está sendo ineficiente, né? Está sendo ineficiente. Aí, como eu falei hoje com o Nicolas também, né? É muito comum ver nos atletas muitos burnouts, muito problema. Por quê? Porque às vezes ali no auge da performance, tu dá conta, tu dá um jeito, tem uma força mental muito grande, tu faz o que precisa ser feito, mas está sofrendo várias consequências nos bastidores que não está sendo visto. A gente vê a medalha, mas não vê todo o problema para dormir, a ansiedade, questão emocional, depressão. Né? Então, assim, não é... Tanto que tem estudos também já que mostram que não tem relação direta entre se eu me exercito muito e sou um bom respirador. Por incrível que pareça, não existe essa relação. Tem mais chance de uma pessoa sedentária respirar mal? Tem um pouco mais, mas não há uma relação direta. Uhum. Porque eu posso, no auge da performance, ter muita tolerância à dor e aguentar muito desconforto e ter uma performance boa, mas não significa que eu tenho saúde total e que eu respiro bem. Uhum. Então, respiração funcional é a base da saúde. Como é que a gente melhora a nossa tolerância a gás carbônico? Boa. Primeiro, entendendo, uma coisa importante que eu até trago assim, né? As pessoas às vezes me dizem, tá, mas não tem um aparelho que... Não, peraí. Quando a gente fala de respiração, acho que um dos maiores insights que vem, pelo menos para mim, foi muito claro, assim, para mim me ajudou muito. Não dá para terceirizar. É você e você mesmo e não tem choro. Ou seja, você vai precisar aprender a respirar, você vai precisar tirar alguns minutos do dia só para isso, mas nada substitui a autopercepção. A própria percepção, como eu estou, como está o meu movimento respiratório, isso várias vezes durante o dia. Isso por si só é suficiente? É o principal. Porque às vezes eu posso fazer vários treinos respiratórios e sair dali e esquecer da respiração e respirar mal o resto do dia. Aí é 20 minutos de prática respiratória contra 23 horas e 40 minutos de respiração disfuncional. A presença é muito importante. Presença é o número 1. Agora, existem sim muitos exercícios que vão melhorar esse processo, acelerar um pouco o processo, não no sentido de buscar atalhos, porque eu não acho que isso existe, mas é no sentido de potencializar. Retenção de ar ajuda muito, mas é uma retenção um pouco diferente, ela é vazio. Eu inspiro, solto o ar, pinço o nariz, por exemplo, e espero até que venha essa fome de ar que gera uma certa angústia,
que gera uma sensação de sufocamento, que é isso exatamente que uma pessoa que está tendo crise de pânico tem. Uma sensação de sufocamento. E esse sufocamento nada mais é do que o aumento do gás carbônico. Se você colocar um oxímetro no dedo, ela está com 98, 99% de oxigênio. Não está faltando oxigênio. Essa trava é a trava que o Wim Hof ensina, né? Você acha que tem alguma relação? Porque ele ensina os exercícios de, no final do ciclo, você soltar todo o ar e prender. Só que aí o que acontece? É meio que você roubou, porque você soltou muito CO2 antes, hiperventilando. E você tá super oxigenado. O oxigênio até não vai mudar tanto, porque você já estava. Se você botar um oxímetro no dedo antes, vai estar 98% de oxigênio. Quando terminar as 30 respirações, tá 99%, não mudou praticamente, né? Mas por que a gente aguenta mais tempo? Porque você eliminou muito CO2, muito gás carbônico na hiperventilação. Então a sinalização do respirar não vem. Ela demora muito mais. Demora muito mais, só que em nenhum momento você tem hipercapnia, que é o aumento do CO2. Por isso que, de certa forma, essa técnica não vai te ajudar com a ansiedade. Por quê? Porque em nenhum momento eu estimulei o meu corpo a lidar com uma concentração um pouco maior de CO2. Mesmo fazendo aquela retenção de 2 minutos, às vezes pode até ficar mais tempo, né? 2, 3 minutos. O que os estudos mostram é que mesmo você ficando 2, 3 minutos CO2, retendo a respiração, o CO2 não vai passar o que estava antes de você começar a prática. Já quando você faz uma retenção vazio, inspira, solta o ar e pinça o nariz, rapidamente você começa a elevar o nível de CO2. E aí você já está trabalhando a sua tolerância, porque é por repetição. Seu corpo mede ali quanto tem de CO2. Aí cada vez você vai se acostumando com um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. O que acontece? Seu corpo vai se acostumando com uma concentração maior de CO2. E ele não é esse vilão que a gente acha que é. Tanto que ele é o principal controlador do nível de pH. Se você pegasse e tirasse uma concentração muito grande de CO2 da sua corrente sanguínea, agora você poderia vir a óbito. Rapidamente. É mesmo. Porque ele que define o pH. Se o seu pH ficar muito ácido ou muito alcalino, as células começam a morrer. Ou seja, o sangue está 7,4. Se baixar de 6,8, risco de vida. Se subir de 7,8, risco de vida. Ou seja, se ficar muito alcalino, também tem risco de vida. Tanto que, quando a gente hiperventila nessas técnicas muito poderosas, às vezes acontece das pessoas terem desmaiar. Porque exagerou, né? Por que desmaiou? Porque o corpo... Isso é tão agressivo para o seu corpo que ele te desmaia, ele te desliga. Se continuasse, você poderia vir a óbito. Isso não é bom. Não é bom. Porque a gente vê... Tem uns meninos que foram fazer um mini doc assim com o Wim Hof e lá um deles desmaia e ele tem ele fica duro assim, né? O braço fica todo duro assim, o pessoal fica em pânico assim, e ele vai lá, isso é normal, tal, faz parte, tal. Sim. Porque ele acho que fez 1 hora de hiperventilação pela boca nesse mini doc aí que eu vi. Sim. Então, é muito terapêutico, né? A respiração holotrópica, a respiração de renascimento, feito guiada por um profissional qualificado que entende, que consegue observar onde está chegando próximo desse limite aí. Por que acontece? O corpo te desliga. Não é bem que você tem um risco de vida, porque você vai desmaiar. Ele te protege antes de acontecer. A sabedoria do corpo, ela vem... Quando a gente fala assim, que a mente sobre o corpo é algo que poucos conseguiram. Yogis de parar o coração, essas coisas aí. É raro, muito raro. É muito raro. Geralmente o corpo manda. Antes de você querer passar do ponto, ele vai te desligar. A sabedoria do corpo, ela vem primeiro, do meu ponto de vista, principalmente assim, eu entendo que é isso. Mas o que é o risco aí? É que eu tô fazendo essa prática para me livrar dos traumas que eu tenho, não para criar um novo, entendeu? Se eu passo por uma situação dessa aí, pode acontecer um trauma. Eu vou até te contar depois um que aconteceu com o gelo comigo. Legal. Porque é legal trazer esse insight. Então, tem que ser guiado, tem que ser bem feito. E aí os riscos ocultos que estão aí, que a pessoa às vezes vê um videozinho no YouTube e sai fazendo. Pessoas com glaucoma, descolamento de retina, propensão à bipolaridade, esquizofrenia, você pode desencadear uma esquizofrenia numa pessoa por causa de uma prática dessas. Então, eu não estou falando só para desmerecer nenhuma técnica ou é porque existe risco de vida grave. Glaucoma e descolamento de retina, você pode ter um episódio ali muito grave. Por quê? Quando a gente hiperventila, a gente mexe muito com a pressão sanguínea, inclusive a pressão intraocular. Então é bem perigoso mesmo, sabe? Tem que ter cuidado com as técnicas de hiperventilação. Não é algo que deveria fazer sem acompanhamento e sem saber se você está apto ou não. Problema cardíaco, gestantes, né? Nem retenção de ar gestante pode fazer, por exemplo. Olha só.
é muito agressivo. A respiração, ela é responsável por 90% do controle do pH sanguíneo. Então, quando a gente hiperventila, começa a respirar, ou prende ou hiperventila, a gente afeta rapidamente o pH. Como o corpo não vai deixar que o pH fuja muito dos 7.2, 7.4, 7.6 ali, ele vai ter que ter um monte de ações para corrigir isso. Então, por exemplo, uma pessoa que hiperventila de forma crônica, ela está impactando, está fazendo um efeito cascata em todos os órgãos, desde o rim, tudo vai ser impactado. Porque o corpo não vai deixar que esse pH fique muito alterado, é risco de vida mesmo. Então, começa a ter ações. Por exemplo, é muito que as trocas entre bicarbonato e prótons, íons de hidrogênio. Uhum. Então, para alcalinizar, bicarbonato. Então, se você começa a hiperventilar, o corpo, o seu sangue ficaria muito alcalino, né? Porque excesso, muito oxigênio, pouco CO2, pouco gás carbônico, começa a eliminar muito. Seu pH ficaria muito alcalino. Como o corpo não vai deixar isso acontecer, ele começa a eliminar bicarbonato da corrente sanguínea pela urina. Ele vai acumular nos rins, na bexiga, tudo, para depois eliminar pela urina. Tanto que eles chegaram a descobrir que tem uma ligação da hiperventilação com a osteoporose. Como o corpo começa a fazer muito isso de eliminar bicarbonato, nessa transição, ele rouba sais importantes da corrente sanguínea. Mineral, né? E aí o que acontece? Como a corrente sanguínea ficou sem os sais, que são vitais para que haja troca de energia, produção de energia na mitocôndria, ele começa a roubar dos estoques, que é o osso. Que loucura, olha. Então, literalmente, a forma que a gente respira impacta até a qualidade dos ossos. E agora tá numa vibe muito de... Já tinha aqui, né, o filtro de água alcalinizada e agora tá falando muito sobre a água hidrogenada, né? Tá mó febre isso. Cara, respira. Respira. Antes de tudo, regula a respiração, porque a gente nasceu respirando. Então é algo intrínseco, é algo inato, é algo que a gente já sabe fazer desde que nasceu. O que te garante que você respira bem ou não? Né? Esses fatores que a gente falou. Se eu tolero o gás carbônico, porque senão o quê? Eu vou começar a correr um pouquinho, aumentou um pouquinho o CO2, eu vou dobrar minha ventilação. Aí eu começo a hiperventilar, dificulta a entrega de oxigênio. Cria uma dificuldade de oxigenação do corpo, porque não tolera o gás carbônico. Só por isso, é só por esse fator mesmo. E essa adaptação, ela leva quanto tempo? Você que fez e que ajuda as pessoas a fazerem. Por exemplo, a desinflamação do corpo vai algum tempo, vai algumas semanas, meses talvez até. Meses talvez? Talvez sim, depende de nível de intensidade e tudo. Mas, por exemplo, corrigir a respiração bucal é algo que, se a pessoa se dedicar, de 2 a 3 semanas ela já começa a se exercitar no nível parecido com o que ela fazia antes, respirando só pelo nariz. E ela se sente menos cansada, tem menos efeitos colaterais, né? Menos problemas que estaria ocasionando pela hiperventilação e pela respiração bucal. Então, depende muito de quanto a pessoa se dedica. Entendi. É muito disso, mas assim, casos de 2, 3 semanas já tem uma revolução na vida da pessoa, até de intolerância alimentar. É mesmo, cara. Sim, porque, queira ou não, é tudo um estado de estresse, né? Hoje já se sabe que 90% das doenças são originadas por causa de estresse. Então, se eu estou estressado durante o dia, vou para academia e me estresse, e eu não sei fazer o down regulate, que a gente chama, né? Que é me acalmar. Por isso que no yoga, você termina yoga e faz o quê? Shavasana. 10 minutinhos para voltar para a homeostase. Estresse é bom, é ótimo, em quantidades dosadas e não estresse crônico. Então eu preciso aprender que o gelo é uma das melhores ferramentas para isso. Eu tenho um pico de estresse e eu volto para casa. Eu tenho um pico de estresse, volto para casa. Volto para a casa, eu digo homeostase. Uhum. Se eu não sei fazer isso, eu vou para o estresse e fico lá. Uhum. E aí é que está o problema. Aí vira estresse crônico. E aí isso é a porta aberta para todas as doenças, praticamente, né? Fala um pouco da prática do gelo, né? Que, pô, tô vivendo isso já há 351 Parabéns. ou 2? Foi 361 já, ó. Parabéns. Vou completar um ano aí. Todo dia tem que ter muita força de vontade e, assim, um propósito muito grande, porque não é fácil. Cara, e você fez isso no frio, você sabe que no frio é duro, né? E agora o que eu tenho feito, né? Eu não tô mais fazendo tanta banheira de gelo, porque eu fiz por bastante tempo, acho que o gelo já me ensinou muito e continua me ensinando, mas agora o que eu tenho feito? Eu moro perto de uma lagoa. Uhum. E agora no inverno, às vezes já teve dias ali que eu fui remar de stand-up, só de sunga, a 6 graus. Só que aí é 1 hora. Então, vê que mesmo não sendo a intensidade do gelo, porque a água é 23 vezes mais termogênica que o ar. 23 vezes mais. 23 vezes. Então,
é muito diferente eu estar num ambiente muito frio do que eu estar numa água fria. Igual aquela câmera de crioterapia, que é com gases. É menos... É menos 100, sei lá, não sei quanto. A água é muito mais forte, né? 23 vezes mais termogênica. Então, a água... Só que assim, a água sobe em cima da prancha e aí, o que acontece? Aí logo no pé. Os pés estão bem expostos ao frio e o corpo a essa temperatura de 6 graus. Só que eu sempre nado ali 2, 3 minutinhos. Só que aí eu já medi a temperatura, geralmente está 14, 15, 16 graus. Não é tão extremo, porém eu fico quase 1 hora. Mas você gelou o seu corpo, saiu e tá no ar, né? Então você já baixou bem a temperatura. E aí é bem importante quando a gente fala de exposição ao frio, é tempo versus intensidade, né? Um livro que eu recomendo muito é da Susanna Solberg, que é The Thermalist, né? Que ela fala sobre essa questão da temperatura. Então tem que sempre pensar em intensidade versus tempo. Então ali não é tão intenso quanto a banheira de gelo, mas eu fico 1 hora. É muito tempo. Já aconteceu de chegar em casa com os dedos meio roxos, assim, sabe? Porque não fiquei todo o tempo numa água 2, 3 graus, ela estava 15, 16 graus, porém eu fiquei quase 1 hora. Eu acho que o melhor estudo que tem de imersão na água gelada, eu acho que é 1 hora. Ele é a experiência de 1 hora em vários graus e acho que começa até 15 graus. 15. Que já dá 15 graus, né? Que já dá um belo efeito. É hormese, eles falam, né? A doutora Susanne Solberg fala muito isso. De 5 a 15 é uma janela muito boa de se expor ao frio e o tempo ideal de 3 a 5 minutos. Não muito mais que isso. Então, como eu estou ali, claro, o ar tá 6 graus ali, que nem esses dias muito frios, por exemplo, mas a água tá 15, tá no limite ali. Então eu suporto mais tempo. Mas o gelo eu já não faço mais tanto, porque ele me trouxe muito do que eu buscava, liberdade. Então se eu vou para uma cachoeira, tá gelada e tá linda ali a cachoeira, eu não deixo, eu vou aproveitar. Eu vou para o mar, a água tá gelada, eu vou aproveitar, eu vou curtir. Né? Mas, inclusive, foi uma das coisas que aconteceu que eu parei, é porque eu estava emagrecendo muito. É verdade, cara. Ele acelera muito o metabolismo. E eu como estou fazendo há muito tempo, eu percebi muitas coisas, né? Ele acelera a diurese, aumenta muito a diurese, mais de 200%. Ele mexeu na minha tireoide. Uhum. E olha que eu fiz uma tireoidectomia parcial. Mesmo assim, eu tive que trocar o medicamento, porque ele aumentou meu hormônio. Porque ele regula muito o metabolismo. Então você vê, cara, o meu médico me acompanha, ele falou, cara, você é uma experiência humana, cara. Eu queria fazer vários exames aqui em você, porque alterou muita coisa na minha vida. Mas para mim, o mais importante foi o mental, cara. Porque o Dr. Andrew Huberman, ele falou do... eu sempre... Cara, dificuldade de lembrar esse nome. É o meio cingulado anterior, eu acho. Essa região do cérebro. Que ele diz que essa é a região do cérebro que cresce quando você faz coisas que você não quer fazer. E aí, cara, eu senti isso na pele, porque eu já era disciplinado, eu fiquei muito mais disciplinado. Eu acho que o treinamento mental, para mim... e a força que te dá, né, de você... Cara, antes eu sofria muito, assim, tava 10 graus, eu ia ter que entrar no gelo a 1 grau. Eu sofria, cara, eu demorava para entrar assim e entrava. Mas hoje, cara, você tá muito mais forte, sabe? Sim. Você não sofre mais tanto. Então, é difícil explicar, mas, cara, foi uma aula, né? Uma escola, o gelo, né? Nossa, imagina, 1 ano assim de banheira de gelo foi muito incrível. Parabéns de novo, porque... valeu, cara. Eu fiz por muito tempo, alguns anos, só que era banho frio. É um pouco diferente, apesar de ter o seu nível de dificuldade também. Eu acho mais difícil até. Pois é, algumas pessoas dizem isso, porque de alguma forma você tem a opção de escapar um pouquinho, né? E no gelo, quando você entra, você não tá ali. Então você fica ali naquela, o banho gelado, e como é uma água corrente, né, também. Agora, o gelo me deu um gelo, foi muito legal. Deixa eu contar essa experiência, porque eu acho que ela é muito válida. Tem um psiquiatra que eu esqueci o nome completo dele. Depois a gente pode até pesquisar e colocar aí. Que ele fala o seguinte: o trauma não volta como memória, o trauma volta como uma reação. Olha que interessante. Depois de 5 anos fazendo, eu muito competitivo. Sempre admito que fui muito competitivo a vida inteira e estou aprendendo com isso. E o gelo me ensinou algo muito importante sobre isso. Eu entrei na banheira e fiquei 20 e poucos minutos. Quase 0 grau. Quase 0 grau. Só que olha que interessante, eu acho que um dos insights mais interessantes. Eu saí da banheira super bem.
Tava assim, algumas partes do corpo mais, assim, escureceu um pouquinho, e tu vê que a circulação já tava cortando ali mesmo, poderia ter até criado algo mais grave, né? Mas super bem, saí bem, até espirrei bastante, assim. Mas se você me perguntar assim, você considera que foi um trauma esse momento? De maneira alguma. Saí bem, fiquei bem, acordei bem, segui, vida que segue. Não teve nenhuma lesão. Não. E eu sempre fazia os banhos de gelo junto no workshop, a galera terminava de entrar, já conduzi mais de 1000 pessoas na banheira de gelo. Caramba. É muito legal ver a expressão das pessoas acompanhar esse processo, né? E aí, um dia eu fui entrar, uns 15 dias depois dessa experiência, surreal. Parecia que eu tava fazendo pela primeira Bessel vez. van der... Esse Volta aí. lá. É isso aí. É esse cara, né? Esse aí. Bessel van der Kolk. Isso aí. Bessel van der Ele fala, o trauma não volta como memória, ele volta como reação. Eu entrei na banheira de gelo e parecia... Foi 10 vezes pior que a primeira vez que eu fiz 6 anos atrás. Impressionante. Eu não aguentei 30 segundos na banheira e tive que sair. Você vai dizer, mas isso aí é fraqueza. Não. Foi muito mais forte do que eu. Foi realmente uma reação muito mais forte que eu. O mais legal que foi... Pô, você é super experiente. Super. Sim, eu voltei a fazer, tô fazendo de novo, faço menos agora, mas tô fazendo. E me exponho ao frio muito. Eu consegui superar o trauma. Foi legal porque eu criei um trauma para mim mesmo. Mas não foi consciente. Não foi consciente. Isso que é o legal, porque é muitas reflexões de coisas que aconteceram na nossa vida que a gente talvez nem imagina que possa ter ficado um trauma. Louco, cara. Isso que foi muito legal, porque aí veio à tona para mim como esses traumas eles acontecem mesmo de forma silenciosa. Ali ficou certamente um trauma e eu tive que começar do zero. Eu fiquei 30 segundos, depois eu fiquei até meio assim, sou um impostor. Guio as pessoas da banheira de gelo, não tô conseguindo fazer, sabe? Foi algo incrível, que daí eu comecei de novo, até que eu fui 1 minuto, foi 2. Aí um dia eu fiz de novo em público, porque eu tava morrendo de medo de não conseguir passar vergonha. Nossa. Incrível, assim, sabe? Mas daí fui de novo, fiquei 3 minutos, fui ficando de novo. Né? Mas eu tive que realmente ressignificar isso. Eu tive que... Várias vezes eu entrei e não consegui. Mas 5 vezes seguida eu tentava, ficava 30 segundos e não conseguia. Que interessante. Nossa, eu comecei a me sentir muito mal. Eu disse, nossa, eu sou um impostor. Mas olha que interessante como o trauma ele é registrado pelo nosso corpo. É uma forma de proteger. Ele praticamente estava dizendo assim para mim, não, de novo não, nem pensar. E aí, como que isso se reproduz em termos fisiológicos? A adrenalina lá em cima, né? E aí dá quase um pânico, assim. Pânico. Literalmente vinha algo tão mais forte que eu, que batia um desespero. Eu tinha vontade de sair dali e socar alguma coisa, sabe? De tanta... E você conseguia... E você deu hiperventilação? Você conseguiu segurar? Nem dava tempo de eu pensar nisso. Eu entrava... Era muito forte. E batia um pânico assim mesmo. E aí eu saía da banheira com muita raiva. Ou seja, ficou ali... Eu tive que trabalhar muito a minha raiva reprimida, que todos nós temos, né? Sim. De situações que aconteceram na nossa vida, que a gente perdeu o controle, que a gente não pôde controlar. A gente vai somatizando. Ali eu acho que eu botei pra fora anos de... Mas, cara, eu acho tão maravilhoso, assim, nesses processos, no gelo, etc., que eu aprendi muito, cara. É que ele é paralelo pra vida. Sim. Porque como a gente tá trabalhando o simpático parasimpático, você tá entendendo o que é o estresse da vida, o que é o estresse do gelo, o que é você ativar o sistema parasimpático, como é que se dá, né? Você viveu isso num caso extremo, né? Foi muito interessante esse processo aí, me trouxe muitos insights. Até hoje ainda, quando às vezes eu estou refletindo sobre algumas coisas, o quanto isso... Eu acessei memórias e traumas ali muito profundos, porque já há mais de 1000 pessoas no gelo e é meio que unânime, assim, né? As pessoas me dizem assim, Juliano, é o meu maior medo. Água gelada? Pavor, eu morro de medo do frio. E num primeiro momento eu pensava assim, mas por quê, né? Só que se for parar pra pensar, qual que é uma das primeiros sinais que você vê se a pessoa tá viva ou não? Pois é. Ela tá gelada, entende? Então, é muito perceptível, assim, que é um dos maiores medos das pessoas é o frio. E faz sentido, se você pesquisar o que é o frio. O frio, de certa forma, não existe. O frio é simplesmente a ausência do calor. E o que é o calor? A vida, né? Sem calor, nosso corpo não tem vida. Então, ele remete realmente a uma morte ali, né? As pessoas saem da banheira de gelo, outra pessoa. E isso é unânime. Praticamente todas me dizem. E não tem nada muito a ver com porte físico. Se a pessoa se exercita... Claro que a pessoa que se exercita está mais acostumada a sofrer, a ter dores, né? Por exemplo. E a passar por desconforto.
O pessoal mais sedentário talvez sofra um pouco mais, né? Mas assim, a gente vê pessoas grandes, pessoas que puxam ferro, que são fortes, fazer expressão de criança na banheira de gelo. É, né? É incrível, incrível. Então, ou seja, você percebe que mexe com coisas ali que é muito profundo mesmo. Por isso que eu acho que o gelo é um dos maiores professores que tem, assim, né? O frio. Eu fiz um evento, eu participei, né? Me chamaram para eu conduzir. Num evento eu coloquei 200 pessoas no gelo, num dia, assim. Cara, eu já tinha iniciado várias pessoas, assim, mas esse foi a primeira vez que foi massivo, assim. Eu nem sabia dimensionar direito e tal. Levamos 10 toneladas de gelo, Uau. cara. Eu botei 2 banheirões, assim, 2 piscinas que cabem umas 10 pessoas, assim, e eu fazia turmas de 10, assim. E, cara, foi muito interessante, cara. Porque eu acho que das 200, só 7 não falharam. A maior parte delas voltou pra mim. Falou, cara, eu quero fazer de novo, posso? E aí fizeram e conseguiram, e eu coloquei como meta 3 minutos. E, cara, tava 0 grau. Porque eu lotei. Eu falava assim, todo mundo vai ter que quebrar um saco de gelo. E aí cada turma quebrava 10 sacos de gelo. Então. Era 50 pessoas. Então, era 4 de 50 pessoas. Então, eu fiz 4 turmas de 50 pessoas. De 10 em 10. Então, 10 sacos, 10 sacos, 10 sacos, 50 sacos. Daqui a pouco mais 50 sacos. Então, chegou no final do dia, era só gelo, não tinha água praticamente. E sabe quem é mais forte? As mulheres. As mulheres. Isso eu constatei também já. Cara, que loucura. Por que isso? Acho que elas já nasceram com essa... Até por ter que parir, né? Ter que dar a vida, né? Tá na essência, né? Tá na essência, sim. Isso é bem perceptível. Que os homens têm mais dificuldade. E também não só, acho que por questão de dor. Por não saber lidar com as emoções ali dentro. Vem muito julgamento, tipo, se eu não conseguir, o que vão dizer de mim? Sabe? Essas pressão social, né? Sempre tem pessoas olhando, né? Até que ancora, é legal. As pessoas, né, tem uma questão ali de... O estímulo, né? Energética, assim, muito legal os workshops, né? Os eventos que eu faço, tem essa... Um cuidando do outro, né? É um momento de vulnerabilidade. Mas ainda assim, é difícil, né? É difícil você ter que reconhecer que você não conseguiu. Mas assim, acho que de 1000 pessoas foi menos de 10 que não conseguiram. Eu diria que foi umas 6 ou 7, porque como tu falou, muitas, acho, sei lá, talvez daí dessa porcentagem umas 50 não conseguiram, mas voltaram, né? Ou seja, não desistiram, né? Algumas não conseguiram, e aí eu entendo o seguinte, sem julgamento, nada de julgamento para essas pessoas, muito pelo contrário. Elas acessaram um trauma tão profundo que ali não era o momento para ela querer resolver tudo de uma vez só. Ela já teve um pequeno contato com esse trauma, porque eu acredito muito que os traumas levam há muitos padrões e loopings e até vícios, né? Os vícios estão muito ligados a traumas, né? Coisas que a gente não conseguiu processar e que você vai buscar alguma fuga para isso, né? Porque é muito mais forte que você. E aí, nesse momento, então, acho que assim, foi então, bem poucas que não conseguiram, mas assim, todas muito conscientes de que hoje eu não consegui, eu vou tentar em outro momento. Vamos num outro momento. Já teve até uma pessoa que é próxima minha que ela não conseguiu um dia, ficou muito frustrada, mas ela veio num outro evento e conseguiu. Cara, você sabe que uma vez eu dou muita palestra, eu tô sempre em mentoria e tal. Eu não vou me lembrar de onde foi, mas uma pessoa chegou e perguntou assim pra mim, cara, e o método Wim Hof? Aí eu vou te dizer o que eu falei, tá? Falei, cara, que método? Que método? Ele não tem método. Lê o livro dele, ele ensina você a fazer uma hiperventilação, mas, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o gelo, outra coisa é a respiração. E eu realmente acredito nisso, porque o que ele ensina, o que ele faz é diferente do que ele ensina. Essa é a minha opinião. E eu queria te escutar. Porque no yoga existe uma técnica, que agora eu não vou lembrar o nome, que é uma técnica que você aumenta a temperatura corporal. Tumo breathing. Como? Tumo breathing. Tumo, exatamente. T-U-M-M-O. Exatamente essa. Que tem algumas técnicas e uma delas é você imaginar como se tivesse um fogo aqui na sua barriga, né? E isso toma seu corpo e tal. Porque o que me impressionou muito no livro do Wim Hof e do que ele fez é que eu acho que ele aprendeu a fazer o tumo e aprendeu a esquentar o corpo dele num ambiente extremamente gelado.
E eu lembro que a primeira passagem do livro dele que me impressionou foi uma pessoa que chegou e falou assim, cara, vem cá, vamos medir a temperatura da sua mão. E aí mede a temperatura da mão dele, e aí ele começa a se concentrar na mão, esquentar a mão e a temperatura sobe alguns graus. E foi a primeira vez que ele falou isso, até ele ficou impressionado. Ele falou, cara, deu certo, não sei o que lá e tal, ele ficou impressionado. Mas me parece que a técnica de respiração dele não tem nada a ver com o gelo, né? Queria que você explicasse, assim, o que é, se tem relação, se não tem. Eu fiz treinamento do Wim Hof e admiro muito ele. Você foi lá fazer o... Não fui lá com ele, né? Você não fez fui... com algum discípulo dele? Na Irlanda eu fui com o Patrick, né? Lá visitei a Oxygen e tudo, fiquei lá alguns dias aqui na casa do Patrick e tudo, mas do método Wim Hof só fiz o treinamento básico de uma pessoa que veio pra cá e deu aqui no Brasil. Legal. Foi a primeira vez que eu fiz a banha de gelo, né? Isso foi em 2018 para 2019. Tá. Então, nesse momento, eu comecei também a estudar bastante sobre ele. O que eu vejo do Wim Hof, assim, para mim ele é um baita exemplo até de humildade, inclusive, porque ele fala o seguinte, eu não sou um super-humano, eu ensino qualquer um a fazer o que eu faço. Isso é muito legal também. É muito legal da parte dele, ele é um cara muito, assim, uma inspiração, realmente. Só que, realmente, ele foi unindo coisas, né? Ele trouxe a questão da presença, a respiração puxa muito o tumor breathing, né? E exposição de gelo também é algo milenar, que se tem registros, né? De crioterapia, de exposição ao frio. Os yogis faziam do Himalaia, faziam isso, ficar meditando na neve e coisas assim. Então, acho que ele trouxe muitos holofotes para a respiração e para a exposição ao frio. Então, eu acho que ele traz muito benefício. A única coisa que eu não gostei, até hoje, que eu vi dele, foi que um dia perguntaram para ele, mas eu devo respirar pela boca ou pelo nariz? Ele disse, tanto faz. Acho que ele foi um pouco imprudente aí. Ele sempre falou, tanto faz. Isso ele acho que até ele estimula a boca, porque ele fala, como o objetivo é oxigenar, a boca passa mais ar. Acho que aí ele falhou, né? Porque hoje a maior briga, né, por exemplo, de profissionais que já entenderam isso, até a relação com o TDAH, o respirador bucal vai ter problema de memória, vai ter problema de concentração, que até se confunde. O síndrome do respirador bucal e TDAH é quase igual os sintomas. Legal. Eu já diria assim, e se eu corrigir a respiração bucal, será que essa pessoa continua tendo esses sintomas? Eu já digo que talvez tenha grande chance de você eliminar, se não 100%, uma boa parte disso, né? Interessante. Então, poxa, não dá para dizer que tanto faz. Mas, de resto, eu acho que ele é um baita exemplo. Ficou quase 2 horas, né, no gelo, 1h54. Cara, ele foi batendo um recorde, né? Ele falou, cara, não vou puxar tanto a barra, porque toda vez que me chamam para um programa, querem que eu bata o recorde, então eu vou bater em 1 minuto. E ele bateu várias vezes, né? Eu acho que em um ano ele bateu assim, uma sequência absurda, uma atrás da outra. Então, ele juntou técnicas. O próprio, se a gente for pensar, a Oxygen é incrível, sou muito fã mesmo, né? Você até trouxe um livro aí, né? Mostra aí pra gente ver o que é. Esse livro é muito bom porque ele fala bastante sobre respiração, né? E sobre... Obrigado. E sobre o quanto ela impacta desde Esse é o famoso Patrick. É o Patrick McKeown. Ele é o fundador da The Oxygen. Esse livro é um best-seller também, tá como número 1 de atletismo, acho que número 3 ou 4 sobre saúde mental. É um livro muito recomendado, assim, né? Até não foi muito fácil o processo de tradução, eu achei que seria mais fácil, foi complexo, mas deu certo, já faz, eu acho que 4 anos, tem meu nome ali até como a parte da tradução. É mesmo? Que legal. Sim. Mas assim, tinha alguns errinhos, depois foi corrigido, passou por... Mas é um livro muito, muito bom, né? Que traz muitos insights sobre respiração. Então... E bastante ciência, né? Bastante Muita ciência, né? Mas de qualquer forma, se você for pegar o que está ensinando aí, não é muito diferente do que os yogis falavam. Não dá para dizer que reinventou a roda. Vem do yoga no fim das contas. Yoga, de certa forma, que é. O próprio Dispenza, né? Você fez Dispenza, né? Não, eu acompanho tudo dele, assim, né? Meditações, conteúdo, mas eu nunca fui no evento presencial. O Dispenza, cara, ele é yoga 100%. Só que ele não fala, né? Ele não fala chakras, ele fala centros energéticos. Exatamente, Que é uma ótima forma de... O que eu acho ótimo, cara, porque o Murilo Gun, o cara, que é um gênio, na minha opinião, ele fala assim, cara, a Índia tem um departamento de marketing muito ruim. Boa. Muito ruim. É tudo muito complicado. Os termos não, cara. Não precisa, cara. É Samadhi, é Nirvikalpa Samadhi. É muito complicado, cara. Vamos simplificar. E eu adoro quando pessoas simplificam essas coisas. Tornam acessível a um ser humano comum, né? Basicamente, porque a maior parte do ensinamento da Oxygen vem de nós deveríamos respirar pouco ar por minuto. Nós estamos respirando muito ar por minuto. Isso os yogis diziam o seguinte: se você respira muito rápido, você encurta a vida. Um yogi não nasce com tempo de vida, ele nasce com um determinado número de respirações. Não faz todo sentido, só que é uma forma científica de explicar. Então, eu acho que nenhum dessas pessoas reinventou nada. O próprio Joe Dispenza, eles só estão trazendo linguagens diferentes. Por exemplo, eu que vim da engenharia, me identifiquei muito com isso.
com esse conteúdo científico, porque o holístico ele não era palpável para mim. Depois, com tantas experiências, consagrando ayahuasca e psilocibina e todas as experiências com medicinas e meditação e banho de gelo, eu fui entrando em contato com esse lado mais sutil. A própria música, hoje eu estudo muito sobre música, né? Toco vários instrumentos. Isso foi me sutilizando, mas até eu não experienciar, eu não dava bola. Aí o lado científico me pegou, o engenheiro aqui precisava o engenheiro que tem dentro de mim aqui precisava desse lado científico para me dizer assim, ó, não, mas espera aí, olha aqui, ó, acontece isso, o gás carbônico é importante para dilatação, ele tem efeito vagotrópico, ele estimula o nervo vago, se estimula o nervo vago você relaxa. Então, praticamente todo mundo que está ansioso está hiperventilando. Né? Ou seja, o que eu preciso pensar? Em acalmar o sistema respiratório, acalmar a minha respiração, acalmar o sistema nervoso, na verdade. Né? É uma frase do Iyengar que é: a mente é o rei dos sentidos, a respiração é o rei da mente e o sistema nervoso é o rei da respiração. Porque, de certa forma, a respiração está entre o sistema nervoso e a mente, como se fosse. Então, como eu não tenho acesso diretamente ao sistema nervoso, como que eu acesso ele? Através da respiração. Então faz total sentido que ela é o elo que conecta corpo e mente. E aí espírito também, porque isso também tá na Bíblia, tá nos Vedas, tudo, que ela é o sopro divino, né? Que é como se dissesse assim, sem respiração esse corpo não consegue se sustentar. Então, é basicamente a alma, o espírito, ele tá conectado a este corpo através da respiração. Cara, você vai ter que voltar aqui que não vai dar pra gente falar tudo que eu quero falar. Mas eu queria entender um pouco, porque tem todo o outro lado que a gente nem entrou ainda, que eu não sei se vai dar pra entrar aqui, que é o lado de como é que a gente usa a respiração pro autoconhecimento, pro entendimento de traumas, do afloramento das emoções e tal. Mas eu queria que você contasse um pouco do trabalho que você faz, porque você já formou, cara, dezenas de especialistas nessa técnica, né? Você faz imersões. Eu queria que você contasse, cara, como é que funciona uma imersão sua? Essa que você falou assim, pô, essa Toledo, hoje você vai fazer uma, né? Você falou, essa daqui é uma mini, são só 3 horas. Pô, eu faço de um dia, eu faço de 2 dias. Me conta o que acontece, do que você puder contar, obviamente. Legal. Por exemplo, agora em setembro vai ter um retiro lá em Ibiraquera, na Barra de Ibiraquera, no Mavilana Garden, que é um retiro de 4 dias. Então, 4 dias. 4 dias. Então a gente chega... Que dia de setembro vai ser? De 11 a 14 de setembro. 11 a 14. As pessoas chegam com uma bagagem, né? Com muita coisa, muita questão para lidar, muitos anseios ali. Então a gente já começa fazendo uma prática, primeiro se apresentar, quebrar um pouco do gelo. As pessoas geralmente já expõem um pouco a vulnerabilidade, algo que talvez você está guardando ali, você vai ter a oportunidade de trazer para a consciência. E aí vai toda uma parte onde eu entro nesse conteúdo científico para que fique claro. Uma das coisas que eu gosto muito do Joe Dispenza, Bruce Lipton, eu preciso integrar a mente consciente e subconsciente. Então a mente consciente eu alimento lendo um livro, adquirindo um conteúdo. Como que eu alimento o subconsciente? Experiências. Preciso de repetição. Prática, hábito, né? Eu preciso repetir. Repetindo, o meu subconsciente vai integrar e isso vai ser parte de mim agora. Né? Então, são práticas. Aí vamos ter práticas, por exemplo, de hiperventilação, essa respiração consciente conectada, 3 horas. Aí você faz 3 horas de hiperventilação. 3 horas de respiração consciente conectada. Na verdade, dá 2 horas respirando e mais 30 minutos de integração inicial e integração final. Para acalmar. Porque as pessoas têm espasmos, o corpo sacode. Aí, às vezes, até não dá para confundir muito, porque às vezes a pessoa despertando a Kundalini. Não necessariamente. Às vezes é só trauma que o corpo precisa liberar. Como que a gente libera? Uma das principais formas de liberar trauma? Tremendo. Outro grande benefício da tremida depois do gelo ali. O cachorro, se um carro bater nele, ele não ficar muito machucado, e ele só bateu e ele se machucou, ele rola, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele levantar é se tremer inteiro. Ele se sacode inteiro. Cara, você me lembrou, eu fiz uma vez, eu me formei em hipnoterapeuta também. Eu fiz Omni, um curso e tal, de 7 dias... E eu também fui passar pelo processo de regressão. Cara, eu nunca tremi tanto na vida. É impressionante. Cara, é um negócio que você não controla. E aí me lembrou muito isso que você falando, né? Da tremedeira.
Então acontece isso, as pessoas, às vezes, o corpo ele precisa liberar essas que a gente chama couraças, né? O que às vezes a couraça faz? Ela bloqueia, então eu não consigo respirar grande porque eu estou bloqueado emocionalmente. Ainda assim, depois eu vou ter que fazer um treino respiratório para fortalecer essa musculatura, não basta só tirar a couraça. Eu tirei a couraça, mas eu tenho um músculo fraco agora. Então eu tento conciliar a ideia de que eu preciso me liberar desses traumas, trazer para a consciência, trazer luz para a sombra, mas depois eu tenho que fazer o dever de casa. Então eu faço um misto entre técnicas que são científicas, que é algo que eu vou inserir no meu dia a dia, com essas práticas mais holísticas, integrativas, que eu vou me permitir ali naquele momento, talvez até trazer à tona. Tem pessoas que contam coisas inacreditáveis quando termina. 30, 35 pessoas, assim, geralmente o retiro, as pessoas levantam dizendo assim, eu conversei com meu vô. Caramba. Ele estava aqui, eu vi ele. Como é que você vai dizer que ela não viu? Alguém ousaria dizer que não? Pois é. A experiência é muito única, porque há realmente uma alteração de consciência nessas práticas, já documentada pelo Stanislav Grof, né, criou a holotrópica, pelo Leonard Orr, que criou a respiração de renascimento. Né, a gente expande a consciência e talvez eu comece a ver aquele problema por outros olhos, por outro ângulo. Então aquilo que eu achava que me fez muito mal, eu percebo que na verdade me tornou uma pessoa mais forte. Total. Então eu digo, não, peraí, não é bem assim, eu posso perdoar essa pessoa. E às vezes é só isso que precisa. Uma prática de perdão, trazer luz para a sombra, trazer para a consciência. Então eu faço um misto. Aí vai ter breathwork, tem experiência de sound healing, né, que é terapia sonora. Eu tenho uns gongos gigantes, assim, que até meu pai que faz. Uns gongos de 1 metro e... Ele que faz mesmo? Fabrica, Esses que eu tenho, né? Claro que eu tenho outros instrumentos, como taças tibetanas. Eu tenho handpan, que é aqueles instrumentos, flautas. Às vezes assim, ó, é incrível, mas tu pega um chocalhinho aqui que tem as sementes que leva a uma coisa bem ancestral, sabe? Flautas, tambores, os indígenas usavam muito som, né? A primeira flauta 55 mil anos, assim, caramba, milhares de anos que o homem, que o ser humano utiliza a música, o som, de forma de conexão espiritual e liberação de traumas, expansão de consciência. Então eu trago muito poder do som. E também eu acabei me apaixonando pela música e hoje estudo muito música, toco piano, agora começando um pouquinho violão e muitas flautas, assim. Então eu utilizo esses instrumentos musicais para potencializar a respiração e a meditação. E aí também vai ter kirtan, que é, né, ficar entoando mantras, né, cantando, porque o poder da vibração. Tanto que todos os sábios entendiam isso. Platão falava muito da música, né? Inclusive, olha o que ele dizia. Como que os governos manipulam a sociedade através da música, principalmente. A música que eles dão para a sociedade faz toda a diferença. E olha como a gente vê como é que tá a música no Brasil. Pois é, exato. Né? Terrível, assim, ela tá no nível aqui, ó. Né? A música, ela tem muito harmonia, rasteiro, assim, né? toda uma série um conjunto de elementos que são importantes para que eu eleve a minha alma e não fique só na batida, no corpo. Ele já dizia, a música tende a crescer só a batida. Então, se tu vê as músicas de hoje, é tum, 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 tum. O que faz esse tum, 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 tum? A mesma coisa que um tambor faz. Tum, tum, tum. Te coloca em um ritmo hipnótico. Só que o tambor eu colocava num ritmo hipnótico, aí vinha uma flauta que é melódica para elevar a tua alma. Hoje é um ritmo hipnótico dizendo, senta, senta, senta. Eu fui traído, não sei o quê. Então, você coloca a pessoa num ritmo hipnótico e abre a caixinha ali, ó, e começa a colocar um monte de sugestões, que são sugestões ruins, geralmente. Uhum. E eu tô tentando reverter, eu e, claro, todo mundo que trabalha com sound healing, com terapia sonora, com música, a trazer a importância da música como instrumento de conexão espiritual mesmo. Uhum. Né? Tira a música da igreja, de um casamento, do ritual de ayahuasca. Pois é, não tem como, né, cara? Você sabe que na ayahuasca, cara, tipo, eu já fiz inúmeras vezes, né? Mas me parece ser decisivo a música, né? Sim. A forma de você entrar na força, depois eu fiquei muito próximo do mestre, e o mestre, ele entende isso como ninguém, né? Ele sabe as músicas que elevam. Na hora que a galera tá sofrendo demais, ele sabe como abaixar. Ele faz tudo através da música. Isso. Porque a música mexe muito com a emoção. Né? Todas as músicas vão, em algum nível, mexer com a sua emoção, com a nossa emoção. Então, o que acontece? No próprio breathwork, né? Quando a gente faz uma formação para se tornar um breathworker, né? Alguém que, tanto respiração holotrópica, renascimento, você vai precisar aprender sobre música.
Inevitavelmente, porque senão, se eu não sei escolher as músicas, eu não vou criar uma boa jornada. Então eu preciso começar com uma música que seja mais relaxante, para eu permitir, tirando aquelas primeiras camadas e me entregando, a mente consciente vai relaxando um pouquinho. Aí eu começo com músicas geralmente um pouco mais darks, né, mais sombrias, que vão te trazer aqueles traumas, né, para que eu acesse. No momento que eu acessei, eu trouxe luz para a sombra. E aí depois eu vou trazendo músicas mais... a gente chama, o principal termo usado, são músicas evocativas. Elas te provocam para que você entre em contato com determinadas emoções, seja tristeza, medo, alegria, porque também a gente reprimiu muita alegria. Tem gente que não se permite ser feliz, literalmente. Né? Não tem, é como se não tivesse essa permissão. Então, às vezes a gente vê pessoas no meio de uma prática dessa gargalhando, rindo alto. Aí quem olha de fora tá dizendo assim, tá meio louco. Não era gargalhada reprimida. Que maravilhoso. É incrível. E aí choro, as pessoas choram muito, muito, muito. E aí você faz isso como um processo de cura, porque isso é o que vai criar a base para a pessoa aprender a respirar direito sem limitações? Isso é um dos pilares, porque como se eu tivesse, então... Na respiração eu vou ter, basicamente, biomecânica, bioquímica e psicofisiologia, que está muito ligada ao ritmo. Já quando eu vou para esse aspecto um pouco mais multidimensional, a gente tem que entender assim, provavelmente quando eu era criança, eu tinha uma vontade de fazer algo, que era natural, do meu ser, e eu fui repreendido por aquilo. Então aquele ambiente é hostil para mim, e eu começo a fazer o quê? Se eu repito isso, eu tenho risco de vida. A minha existência está sendo ameaçada. Então o que eu começo? Ou eu não coloco mais tanta energia naquilo, ou eu até não faço mais. Isso cria couraças. As couraças literalmente te engessam, te deixam amarrados. Então, só aprender a respirar, não necessariamente eu acessei essas camadas que criaram as couraças, que foram os traumas, os bloqueios emocionais. Porém, por contrapartida, também depois eu tenho, como a gente falou, um diafragma disfuncional. Então eu tenho que trabalhar em paralelo sempre. Consciência respiratória e liberações emocionais que vão me permitir respirar na minha capacidade máxima. Porque às vezes a gente não respira na capacidade máxima, porque é isso, se eu colocar muita energia, eu vou ser repreendido. Se eu rir muito alto, vão me dizer que eu sou louco. Sabe? E tem tanta coisa que acontece aí, e aí isso às vezes te dá uma dor crônica no ombro que tu nem sabe por quê. Na verdade é um bloqueio emocional. Então quando eu acesso uma emoção, eu me fecho. Então essas práticas elas buscam muito isso, trazer à tona o que precisa ser trabalhado, o que está escondido, basicamente está embaixo do tapete, como eu disse, né? E aí trazer para consciência. Então é legal num retiro, porque aí eu consigo às vezes numa prática dessas eu trago, e aí depois no outro dia eu vou fazer uma experiência de cacau e sound healing. Mais tranquilo, já não vou mais tanto para a sombra, porque eu já passei aquela primeira camada da sombra. Então, às vezes, no primeiro dia a pessoa chora muito. No segundo, ela abre o coração. Ela diz, nossa, eu tenho tanto para aprender ainda. Aí no terceiro dia ela acessa uma alegria incrível, ou seja, ela transita ali em situações que vão permitir que ela saia dali mais forte mesmo, né? E com mais ferramentas pro dia a dia depois. É isso que eu ia te perguntar. O que você espera que a pessoa saia de lá? Qual que é a transformação? O que você espera que ela seja? Qual é a nova pessoa que você espera que ela seja? Eu acho que mais livre, porque acho que a gente foi meio que moldado por uma sociedade, por cuidadores, e tem muita coisa reprimida ali, né? Então acho que ela sai dali entendendo que ela não é só um corpo, por exemplo, que vai muito além disso, porque ela experienciou, ela não leu num livro, se você fizer isso, você vai... Ela experienciou, e geralmente são processos espirituais muito fortes, onde a pessoa acessa talvez outras vidas, né? Ou acessa pessoas que já não estão mais aqui, que trazem uma mensagem muito clara, como se dissesse assim, não tem como dizer que isso foi uma alucinação, sabe? Até porque ela só estava respirando, né? Total. Então, vem processos bem profundos ali que podem ser trabalhados. Aí tem pessoas que saem dali e transformam a vida. Às vezes eu nem fico sabendo logo. Eu fico sabendo, por exemplo, quando ela volta para um evento 2 anos depois, que já faz 5 que eu estou fazendo isso, né? E diz, nossa, que depois daquele dia eu sou outra pessoa. Eu diz, uau! Né? Mas não, eu não fiz nada. Foi ela mesma, né? Ela mesma que se abriu para aquilo. Porque às vezes só o que falta é isso. Uma abertura. Tem um momento que eu digo, eu me abri pro novo, pro desconhecido. Acho que
O Joe Dispenza fala muito isso, né? Se abrir para o verdade. desconhecido. Como que eu me abro para o desconhecido? Eu preciso ter ferramentas, eu preciso me permitir, né, sair do conhecido, daquilo que eu já sei, que é mais do mesmo, que é como eu me comportei a vida inteira, e abrir as portas para algo novo. Então, quando ela deita só para respirar, e 2 horas depois, 3 horas depois que ela levanta, diz assim, isso aconteceu e eu estava só respirando. As pessoas, muitas delas levantam e dizem assim, eu tive uma experiência igual à minha última, ou a primeira vez que eu consagrei ayahuasca, sabe? Uma planta de poder. E eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, eu estou dizendo o seguinte, tá tudo dentro de nós. As plantas de poder podem te ajudar, mas na verdade você, através de experiências assim bem guiadas e com muito conhecimento, você também acessa, né? E até indo um pouquinho além, no fundo é tudo vibração. Então a própria planta, ela vai no fundo, quimicamente ela teve uma reação química, mas o que ela fez? Ela mudou tua vibração, teu padrão vibratório. E aí, claro, existe o espírito, eu acredito muito nisso, que existe o espírito da planta, porque tudo tem. Mas no fundo é um padrão vibratório. E uma vez que você acessou esse estado vibratório, que pode ser na meditação, pode ser numa planta de poder, você aprendeu um caminho, como gelo, você aprendeu um caminho para acessar o estresse, respirar no estresse e sair do estresse mais forte. Então, essas experiências elas te criam caminhos, até conexões neurais mesmo, falando em neuroplasticidade, são novas formas, novos caminhos de conexão, onde você vê a vida por outro ângulo, por outra forma, como, por exemplo, a gente falou, né, o que você achou que foi o maior trauma da sua vida, na verdade foi o maior potencial, né, de expansão de consciência. Mas às vezes você está tão preso num padrão de comportamento que às vezes vem de gerações, e muitas gerações, eu acredito muito em epigenética, né, por ambiente, você está inserido num ambiente que te faz acreditar que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que você depende do sistema, que você depende dos outros. E quando você descobre que você consegue por você mesmo, ninguém mais te tira isso. Aí você acha que é uma virada de chave muito grande. Demais. Porque teu, ninguém mais vai te tirar isso. O Joe Dispenza, ele é muito científico, né? Ele sempre trabalha teoria, prática, ciência. Teoria, prática, ciência. Sempre vai vir um cientista contar aquilo ali que você acabou de experimentar, como é que tá na ciência. Eles fazem muitos estudos, cara, com duplo cego, e tudo com energia, cara. Só que tudo mensurado, tudo mensurado. Eles mensuram fluidos corporais, vibração, batimento cardíaco, todos os indicadores que o próprio coração traz. Cara, um negócio impressionante. E quando ele entra ali em programação genética, epigenética, e ele também fala um pouco da química, né? Que nosso corpo tem capacidade de produzir toda a química necessária para nos curar. E o DMT é uma delas, né? Então a gente faz uma série de práticas lá. Tem uma das meditações que a gente acorda muito cedo, que a gente começa a meditar. Eu acho que é 4 ou 4:30. Ele quer pegar o pico da melatonina, né? Então ele força a melatonina e ele faz um trabalho de botar você para meditar. Depois ele bota você para dormir e acordar. Dormir e acordar. E meditar e respirar. Cara, ele faz uma confusão, cara. É muito interessante, cara. Você que é fã... a gente transita nas ondas cerebrais, né? A criança, por exemplo, até os 6, 7 anos de idade, ela tá só em onda teta. Então, se você disser para ela, tem um monstro ali embaixo da mesa, ela vê o monstro. Porque ela está totalmente nessa onda da criatividade. Ela é uma esponja, ela está absorvendo tudo. E a gente acessa as ondas teta, mas a gente não só não sabe como fazer de forma espontânea, de forma autônoma, né? Eu vou agora sentar e vou meditar e entrar em onda teta. A gente geralmente passa pela onda teta quando está pegando no sono e quando está acordando. Tanto que vem os sonhos muito lúcidos dessas horas, assim, né? É verdade, Então, é ali a transição da onda que te leva para o sono profundo para a onda do que a gente está conversando aqui agora. E a onda teta, ela está nesse meio ali. Então, se você consegue intencionalmente acessar ela e se conectar com uma emoção positiva, você realmente... O coração é magnético, né? Você vai atrair isso para sua vida. Então, acho que todos os grandes, né, pessoas que tiveram grandes resultados na vida sempre falaram do poder da visualização e de imaginar que... Jesus falava isso. Imagina tudo aquilo que crer e se sentir realmente que você é merecedor, crendo, você vai receber.
Então você precisa acreditar, você precisa se sentir merecedor. E no fundo tudo nos leva a acreditar que nós não somos merecedores. Esse você vê, né? O Joe Dispenza fala, você precisa saber o que você quer, visualização, e você precisa vibrar, que é o coração. Né? Ter fé, saber o que você quer e ser merecedor, coração. No fim das contas é a mesma coisa, né, cara? Tudo a mesma coisa. Se for ver, quase todas falam a mesma coisa. Então, só que a gente não aprendeu a sentir. Né? Ou meio que foi bloqueado disso, né? Uhum. Essas experiências, elas trazem a oportunidade de tu se conectar realmente com esse sentimento. Uhum. E aí, com o sentimento, você atrai, né? Então, por isso que o pensar, ele é meio vazio sem o sentimento. Né? Isso praticamente, acho que é meio unânime. Todas as filosofias, todas linhagens espirituais entenderam isso, né? O próprio Greg Braden fala muito disso, dos livros que o coração que atrai, que ele tem um campo eletromagnético muito maior, né? Então, isso a ciência já consegue mostrar. Agora estão conseguindo mensurar isso. E é bom que a gente tira o ceticismo, né? Que, cara, não é só aquele negócio do bicho grilo, do negócio que é místico. Não, cara, agora estamos comprovando que é ciência. Acho que a gente ainda não consegue explicar o porquê, mas que funciona e que dá resultado, isso, cara, já é fato. Já, e é só ver, né? Porque inevitavelmente, se a gente for parar para analisar praticamente todos nós, em algum momento da nossa vida a gente vai atrair um dos nossos maiores medos. Seja ele de ter alguma questão relacionamento, financeira, você vai acabar... Aquilo que você mais teme, em algum momento da sua vida você vai atrair isso. Por quê? Por que você atraiu? Porque é um sentimento, você tem medo daquilo, você sente algo em relação àquilo. Inevitavelmente você vai atrair. Uhum. Por isso que a gente... E aí é a oportunidade de você curar esse medo, né? E a gente às vezes vê com olhos ruins, né? Acontece, principalmente quando a gente está envolvido com isso. Mas tão logo a gente entende que eu atraí essa situação para minha vida para poder dizer, eu consegui passar por ela. Eu venci. Eu superei. Né? Então, acho que é muito disso. Essa questão do sentimento não dá para... Alguns níveis de profundidade que a gente busca nesses eventos maiores, não dá para fazer só 10 minutinhos meditando. Você precisa... É tipo uma cebola, vai descascando até chegar lá no meio. Né? Tem que ir tirando camadas e camadas de couraças. Precisa dar profundidade, né? E precisa mais tempo. Mais tempo, né? Total. Maravilhoso, Juliano. Obrigado, cara. Valeu por ter vindo lá do Sul para até aqui em São Paulo e bater esse papo com a gente, cara. Adorei. Vou colocar seu link aqui embaixo para as pessoas te seguirem, quem tiver interesse. E eu certamente vou em algum workshop seu, alguma imersão sua. Fica à vontade de dar um recado final, cara. Legal. Bom, a gente falou um pouquinho, né, dos eventos que vão ter aí. Tendo essa consciência, né, de que algo que se você vê constantemente, assim, se você colocar no seu dia a dia aí esse tempinho para estudar um pouquinho sobre a respiração, para se conectar, para respirar mesmo, a transformação vem. Isso é bem... Eu vejo isso, né? É um empoderamento que é incrível, assim, né? Você aprendendo a respirar, você muda realmente muitas coisas na vida e com elas você traz mais luz para as coisas que você quer, que realmente você quer, né? Não o que te disseram que era bom, né? Então, basicamente é isso. Tem as formações também de instrutores, né, que a gente faz aqui no Brasil, já é tudo em português. Acho que basicamente é isso. Dessa aqui, né? Formação dessa daqui. Da Oxygen e do Buteco. O Buteco é um pouco mais clínico, então quem busca é um pouco mais profissionais da saúde. Profissionais da saúde. A Oxygen já é mais aberta. Que é o que você faz também com dentista. Isso, dentistas, psicólogos, psiquiatras, tem muita gente, né, trazendo a importância da respiração consciente para a saúde física e mental. Muito bom. Maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui também falando contigo. Admiro muito o teu trabalho, então para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, cara. Prazer. Você que ficou aí até o final, gostou desse episódio, vê aí se você já classificou a gente no Spotify. Para quem tá no Spotify, vê quantas estrelas você acha que a gente merece. Se você estiver no YouTube, se inscreve para nunca mais perder um episódio como esse. Beijo e até a próxima semana.